Programa Replay aqui no nosso canal no YouTube. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente vai trazer muita coisa bacana no programa desta segunda-feira. Inclusive, já faço aí o convite para que você possa compartilhar com a galera, tá bom? Já destacar aí que o programa Replay está no ar. Tem muita coisa para rolar nesta segunda-feira. E a gente vai trazer algumas polêmicas. Tem gente perguntando, que polêmica é essa? A gente vai trazer a polêmica sim, porque tem muita gente na bronca. Teve gente reclamando da minha entrada. Por que essa reclamação da minha entrada? A gente vai destacar aqui para o pessoal que está com certeza acompanhando aqui o replay. Teve a reclamação da meia entrada, teve declaração forte do goleiro Mondragão depois do clássico contra o time do Icasa, teve muita coisa realmente que aconteceu, teve um lance de contusão do Itapajé, outro lance de contusão do George, teve gente dizendo que pisaram na canela do Dudu Itapajé. Será que foi mesmo? A gente vai trazer o lance aqui do Dudu Itapajé e também do George. E teve jogador do Guarani fraturando a perna, e o pessoal não sabe, jogou com a perna fraturada. Sabe que história é essa? Daqui a pouquinho a gente vai dizer aqui no replay, tá? Avisar a galera, a gente tá aqui também com a live no Instagram. Pessoal que tá acompanhando aqui a live no Instagram, vai pro YouTube, tá bom? Rapaz, eu acho que hoje eu não tô tão assanhado como na segunda-feira, não. Eu pintei o cabelo, eu acho que é o fone. É o fone de ouvido, né? Não, ô Lombardi, do replay, não é o fone, não, será? Homem, tá lindo o seu cabelo, rapaz. Deixa de coisa. Eu vou levar em consideração, é porque a live aqui, o celular tá na outra posição, deve ser isso. Bom, pessoal que tá no Instagram, vem para o YouTube, Replay com Tony Souza. Aqui nos stories do Instagram, a gente tem um link para trazer todo esse desdobramento da primeira rodada da Série B. As polêmicas do clássico, tá bom? E também a gente vai trazer os melhores momentos sobre o jogo do Cariri e Itapipoca. E olha só, a gente recebeu agora há pouco a tabela com atualizações referente não apenas às quartas de finais do Campeonato Cearense da Série A, mas também do quadrangular da morte. Os jogos do Barbalha já estão definidos, tá bom? Para ver a permanência, a elite do futebol cearense. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essas novidades aqui, tá bom? Deixa eu trazer aqui os nossos convidados de hoje. A gente vai ter participação, declaração do Mário Sérgio, autor do gol do clássico, Mondragão, que trouxe polêmica a declaração dele depois do jogo, e a gente vai trazer também os lances aí dos jogos do sábado, do domingo e os lances de contusão. Tudo isso porque o pessoal pode ficar aí, de repente, para tirar aquela duvidazinha aqui no replay. A gente começa aqui o programa no oferecimento das cachaças Luanda, tá bom? Entre as melhores do Brasil, uma delícia de cachaça Luanda, essa é do Cariri, inclusive. Vou pedir aqui perdão porque eu estou devendo a cachaça Luanda do Jimmy, o nosso Lombardi do replay. Eu prometi que trazia hoje, esqueci, cara. Eu tô achando que eu vou ter que comprar, né? Não, vou trazer. Não se preocupe não que eu vou trazer a cachaça Luanda. E no friozinho que tá fazendo aqui de noite, aí é uma beleza. Eu já tava contando com o after, rapaz, após o podcast. Pois é, rapaz, falhei com você, Jim, mas não vai passar de uma semana não, pode ter certeza, tá? Cachaça Luanda, entre as melhores do Brasil, essa é do Cariri, Cachaça Luanda, segue lá nas redes sociais, @engenluanda, e você vai saber a variedade de cachaças da Cachaça Luanda, tá bom? Icanet, seu provedor de internet do Cariri tem nome, é Icanet, a internet do Inaldão, do Replay é Icanet, a internet do Replay no Romeirão também é Icanet. Seja também você cliente da Icanet, vai lá nas redes sociais. Icanet, o seu provedor de internet no Cariri tem nome, é Icanet. Galera que está aqui no Instagram, muita gente, Andréia, Saúde e Atividades, João Paulo, Leonardo Paes, Júnior Duarte, Claudemir, Fabrício, Érico, enfim, Ednilton, muita gente por aqui já. Vai lá para o YouTube, que aí você pode ver o programa de uma forma melhor, inclusive os lances que a gente vai destacar aqui do Campeonato Cearense. Deixa eu trazer uma boa noite aqui do nosso querido Clodoaldo Amaro, que está aqui conosco nessa nova roupagem. Ele já esteve aqui no replay numa outra situação e aqui está conosco novamente, radialista, cronista esportivo, narrador, repórter, homem faz tudo, também na crônica esportiva, e acompanhou também os jogos deste fim de semana. Clodoaldo, prazer estar te recebendo aqui, meu amigo. Boa noite. Boa noite, Tony Souza. Um abraço aí a você que está nos acompanhando. Prazer, rapaz, estar aqui no bate-papo gostoso, aqui no replay
com o Tony Souza, né? Enfim, é sempre um prazer. Falar de futebol é sempre bom, né? Sempre gostoso e não poderia deixar de aceitar esse convite para a gente estar nessa noite aqui maravilhosa. Você também é um daqueles que estava com saudade aí do nosso clássico, hein? Ah, claro, sabe? Desde do início da pré-temporada, né? Tanto de casa como do Guarani, a gente já vivia essa expectativa desse grande clássico, né? O Rumeirão, né? Hoje a Arena Rumeirão já vivenciou grandes clássicos, né? Hoje o maior do interior cearense. Então a expectativa era grande. E a gente teve ontem lá pertinho, né? Sentindo aquele calor humano, tanto da torcida do Guarani como da torcida do Icasa, foi uma maravilha, né? É verdade. Em termos de futebol, eu esperava um pouquinho mais, mas a gente vai falar aí do decorrer do. Com certeza. Mas foi bacana de rever novamente esse grande clássico do nosso futebol. Com certeza. Você está acompanhando no YouTube, compartilha, avisa que o replay está no ar, tá bom? Você que está no Instagram, vai pro YouTube, tá bom? Não vai, tem polêmica. O pessoal diz que eu gosto de polêmica. Quem não gosta de uma polêmica? Mas eu gosto de trazer a informação da forma correta para a gente dirimir qualquer situação. E aí a galera que estava reclamando sobre a questão da minha entrada, a gente trouxe uma pessoa hoje para falar sobre isso, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, o Breno Tavares, que esteve na semana passada aqui conosco e voltou aqui para o programa. Breno, prazer estar te recebendo aqui novamente, porque você é o cara que estava meio à frente ali de muita coisa no Guarani e deve também ter ouvido algumas reclamações. A gente recebeu muita coisa aqui no Replay, no Instagram, no YouTube, lá no site replay.tv.br, muita mensagem também. Pessoal perguntando, e essas meias entradas? Meia entrada sumiu, tal. E às vezes o pessoal tem uma certa ideia diferente da meia entrada. Porque até um tempo atrás, quando se falava meia entrada, se entendia o quê? Idosos e estudantes. A coisa parece que mudou. É isso, Breno. Boa noite. Prazer estar te recebendo aqui no Replay, meu querido. Boa noite, Tony. Boa noite a todos os colegas, né, os amigos que estão aí assistindo. Obrigado pelo convite, né, mais uma vez. Tô quase fazendo a carteirinha, né, Tony? Fica à vontade. Mas quantas vezes você convidar, nós estaremos aqui. É verdade, eu escutei, né, tive vários episódios de várias pessoas que eu inclusive presenciei, né, várias pessoas que chegavam na bilheteria no dia do jogo, na loja do Zé Ivan, que era um ponto de venda nos dias anteriores, e muitas pessoas questionavam, né, mas eu tenho criança, ou eu sou estudante, tá aqui minha carteirinha, eu preciso da minha meia entrada, como assim já acabou, vocês estão escondendo? E assim, Tony, é um assunto bem polêmico, né? Eu tive acompanhando também o jogo do Barbalha e Fortaleza e também teve essa polêmica, né? Eu lembro que até quando eu cheguei na arena, no dia do jogo do Barbalha, tava até tendo um tumulto lá na bilheteria por relação da meia entrada, né? Então, assim, existe muita desinformação, na verdade, sobre esse tema, né? Como é que funciona? Que aí é uma coisa assim que por eu até ser novo, né, nesse meio do futebol do lado de cá, né, como dirigente, a gente vai até aprendendo, né? Mas quando nós fazemos a solicitação da carga de ingressos, a própria federação já faz a contabilidade ali e manda pra gente uma carga de ingressos inteira, né, que são aqueles ingressos normais e os ingressos meia entrada. E esses ingressos meia entrada, eles têm uma quantidade limitada, né? Eles não vêm, por exemplo, a gente pediu 6.255 ingressos total, né? Foi a carga total. Então a gente não recebe 6.255 inteira e 6.255 meia. Né? E, por exemplo, se tiver 6.255 pessoas querendo assistir o jogo com carteirinha de estudante, por exemplo, não é que nós vamos ter essa carga total de ingressos meia entrada, não. Para esse jogo, por exemplo, eu vou dizer aqui mais de cabeça, né? Mas provavelmente é isso, todo mundo tem acesso a esses dados lá no site da federação. Se eu não me engano, foram 1.500 meia entrada, né? E A carga total de ingressos, quanto foram pedidos? 6.255. Então, 6.255, 1.500 meia entrada. Foi mais um pouco do que isso, porque 1.500 foi a arquibancada geral. Então ainda tinha as meias do setor prêmio. Setor prêmio. Exato. Então eu acredito que é um pouco mais do que 1.500. Então... Mas não chega a 2.000 ingressos, não? Não, chega não. Fica entre 1.500 e 1.700, meia entrada. Então, para você ter uma noção, eu acho que no primeiro dia, as meias entradas do Icasa acabaram. No primeiro dia. E aí, não tinha o que fazer.
A gente não tem como pedir uma nova carga de ingressos. E assim, não é obrigatório também que a gente peça uma nova carga de ingressos. Esses ingressos meios são limitados. Então, assim, por isso que várias vezes aqui no seu programa, quando eu falei, eu disse, pessoal, compre com antecedência, porque vão acabar, né? E no dia, eu acho que foi no sábado à noite, você até me mandou mensagem, Breno, sobre a meia entrada e tal. O pessoal tá reclamando, eu tinha acabado de fazer a contabilidade e no sábado à noite, se eu não me engano, tinham 190 meia entrada do Guarani, pelo setor do Guarani. E a do Icasa já tinha estourado A tudo. do Icasa já tinha estourado. E no dia do jogo, né, no domingo, se eu não me engano, venderam todas as meia entradas do Guarani também, né? Uhum. E aí muita gente questiona, eu tenho criança, eu sou estudante, mas assim, hoje tem um leque muito grande de pessoas que têm direito a essa meia entrada. Quem tem direito à meia entrada, Breno? Para deixar claro pro pessoal. Tony, eu não vou dizer todos porque eu não sei. Mas, por exemplo, crianças, né, abaixo de 12 anos, estudantes. Mas abaixo de 12 anos não é gratuidade, não? Ou tem a questão de meia entrada também? Pronto, aí onde é que tá? Eu vou trouxe até uma pescazinha aqui, que é um assunto polêmico. Porque, ó, por exemplo, eu trago um dado aqui de Santa Catarina, que lá em Santa Catarina tem uma lei estadual, que eu vou ser bem sincero que eu não tive tempo de pesquisar sobre essa lei aqui no Ceará. Porque aqui no Ceará eu sei de algumas leis, eu não sei se, acho que autista, acho que, sinceramente, eu lembro que alguns casos de meia entradas, não sei se professor, alguma coisa desse tipo, por conta que daquele jogo de 4 de outubro, né, do Flamengo, o Ronaldo Gelim trouxe o Zico, vários ídolos do Flamengo, e aí muita gente procurou perguntando sobre uma lei estadual que havia, beneficiava uma categoria, enfim. Então tem muita lei que às vezes a gente não conhece. Exato. Né? Eu acho que autista também tem meia entrada, Exato. desde que comprove que tem a carteirinha, né, do espectro autista, enfim. Mas fale aí o que você lembra de cabeça. Vamos lá, estudantes, acima de 60 anos, acima de 60 anos, autista. Se eu não me engano, tem uma lei aqui estadual que também para professores, se eu não me engano. Uhum. Por exemplo, lá eu acho que é Brasília, São Paulo, tem uma lei que é para profissionais da saúde. Aqui não tem essa lei, mas em outros estados tem essa lei também. Então, policiais entram também na meia? Policiais aqui no Ceará eu creio que não. Que não. Por exemplo, nesse jogo não teve nenhum policial querendo meia entrada. Nesse jogo, o que é que teve mais? Teve mais crianças, principalmente abaixo de 12 anos, que aí é um dado extremamente polêmico, essa questão de 12 anos, que o clube não é obrigado a dar meia entrada ou sequer gratuidade a crianças com menos de 12 anos. Isso foi um ponto que nós, como mandantes, nós abrimos essa gratuidade até criança de 12 anos, mas nós não somos obrigados a isso. Né? Nós estamos respaldados pela lei federal, inclusive. Crianças, tem alguns portadores de algumas doenças específicas, se eu não me engano, câncer, fibromialgia, idosos, né, também. E tem alguns tanto questões de algumas deficiências como algumas doenças bem específicas, né? Que aí eu não vou saber listar todas, mas eu sei que ou seja, existe. Tem muita gente que tem direito a essa meia entrada. Tem muita gente. Aí, sobre esse dado, Tony, ó, por exemplo, lá em Santa Catarina, é até um dado da Federação Catarinense de Futebol, que teve um problema grande lá esse ano, e aí é o dado mais recente que a gente tem estadual. Lá tinha uma lei de 2011 que garantia essa gratuidade para menores de 12 anos. E essa lei foi considerada inconstitucional, né, pela ADI, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade, 2011-044883-3. E esse dado aqui é o que nos garante a certeza de que não é porque sou criança, que eu tenho menos de 12 anos, que eu vou ter gratuidade ao estádio. Isso cabe ao clube mandante definir quem vai ter a gratuidade ou não. Então, assim, hoje, no Brasil, muita gente não sabe disso. Muitos clubes não sabem disso. Mas eu fui procurar esse dado, né, para trazer segurança para a gente. E hoje, o clube mandante ele só é obrigado a dar 40% de meias entradas. Meias entradas. Exatamente. Para diversos tipos de direitos, né? E, por exemplo, se acabar... Chegou uma criança de 10 anos ou menos, se o clube mandante quiser, ela vai ter que comprar inteira. Né? Não é obrigatório a gente disponibilizar esse ingresso meia entrada. Tinha 40%? Não, né? Sinceramente eu não lembro. Tinha 40%. Tinha. O quê? 6 mil e pouco? Cerca de 1.700?
Dava mais ou menos isso. Dava mais ou menos isso. Então, assim, meia entrada estourou, foi embora. Minha entrada estourou no. Acho que. Foi como eu falei, né? O do Icasa acabou no primeiro dia. E no dia e seguinte. No do Guarani, pela manhã, eu no acredito sábado que acabou. já tinha acabado. Isso, então. já acabou. Pronto, a gente convidou você para cá porque a gente recebeu muita reclamação, muita gente dizendo que só tinha a questão da meia entrada. E acabou complicando. Outra coisa também que teve reclamação, não sei se você ficou sabendo, foi a questão dos cambistas. Tinham cambistas que estavam vendendo ingressos mais baratos do que a inteira. Né? Dá para ter uma ideia do que aconteceu para, de repente, ter esse tipo de situação? Tony, o que acontece é que é muito difícil a gente como é que se diz? A gente analisar e garantir que esses ingressos serão vendidos para as pessoas que realmente vão assistir o jogo. Porque, por exemplo, em alguns momentos eu estava ali na bilheteria. Chegavam pessoas que vinham, apresentavam a carteirinha de estudante, por exemplo, e pediam 2 ingressos. Aí depois, a mesma pessoa, isso eu estava lá e eu vi pelo menos umas 3 vezes acontecer. A mesma pessoa chegava com outras 2 ou 3 ou 4 carteirinhas de estudante, apresentava, comprava mais 4. Como é que eu vou dizer não para esse cara? Porque ele está apresentando a carteirinha Ele está apresentando de estudante. a carteirinha de estudante. Né? Então, assim, não existe como a gente controlar. Teve até um momento lá que eu até controlei, disse, rapaz, você já comprou? O controle é até o momento que a pessoa compra. Até depois, a apresentando a carteirinha. Exato. E outro dado também é que, assim, a gente também pode fazer o controle na hora da entrada. Para você entrar, você tem que apresentar o seu ingresso meia e apresentar aquele documento que comprova que você tem direito a essa meia entrada. Só que aí é outro assunto polêmico que eu vou ter que tocar, que é, hoje, a Arena Rumeirão, ele não tem estrutura para a gente fazer esse controle. Se você prestar atenção, hoje na Arena Rumeirão não tem catraca. Então, hoje na Arena Rumeirão, para você entrar, tem que ser aquele bip. Uhum. E aquele bip, muitas vezes, por exemplo, eu acho que já estava com uns 5 minutos de jogo, eu ainda estava lá embaixo, e tinha, eu acho que pelo menos umas 200 a 300 pessoas do lado do Icasa, e também umas 50 a 100 do lado do Guarani, que ainda estavam entrando. Por quê? Porque não tem catraca, é aquele bip manual, e manual é diferente, uma catraca que você coloca no Rumeirão antigo, não sei se você lembra, com certeza você lembra, você colocava o ingresso lá, já ficava armazenado lá, né? Exato. E hoje o Rumeirão ele não tem essa estrutura. Hoje ele não tem essa estrutura. Então, assim, é uma coisa que dificulta tanto o acesso como o controle, né? Outro dado polêmico aí, entrando nessa questão, é que eu até lhe passei os dados, né? O público presente eu acho que deu 3 mil e alguma coisa. E visualmente eu acredito que tinha muito mais do que isso. Eu particularmente, mas assim, olhando, e muitas vezes eu até perguntei para algumas pessoas, né, que estavam lá, e quanto você acha que deu o público? E as pessoas diziam 4.500 ou quase 5.000, e não deu isso. Então assim, eu até fiquei, rapaz, alguém entrou sem ingresso. Alguém então, pulou o muro. Ou então se multiplicaram lá dentro, porque não tinha esse número, tinha muito mais. Então, assim, hoje é uma dificuldade que a gente tem no controle desse acesso, porque se a gente fosse pedir a carteirinha ou comprovante para todo mundo que entra, ia estar 30 minutos do primeiro tempo e ia ter mais da metade do pessoal lá fora. É muito difícil fazer esse controle. Então você acha que de alguma forma muita gente entrou sem pagar o ingresso? Eu tenho quase certeza. Não tenho quase certeza não. Eu posso dizer que eu tenho certeza porque eu vi. Eu vi pessoas entrando sem ingresso. Era um tumulto muito grande, não tem catraca, tá lá aberto e o pessoal entrando. Eu vi, isso aí eu vi, eu posso lhe afirmar com certeza. Mas não tem como ter um controle? Até porque, por exemplo, o mando de campo era do Guarani, as pessoas que estavam na entrada não eram pessoas do Guarani? Aí é outra polêmica, Tony. O mando de campo era do Guarani, mas a gente mandou em quase nada. A verdade é essa. O mando de campo era do Guarani, mas assim, essa situação dentro da Arena Rumeirão hoje é extremamente complicada e extremamente delicada. É uma questão assim, para você ter uma ideia, isso aí está no documento oficial da federação. Nós, como mandantes, nós só tivemos direito a um camarote com 20 lugares. Que mandante é esse? E quem é que manda, então, assim, na hora da distribuição? Rapaz, quem manda lá é o administrador, que é o Zacarias, e ele manda dentro da cabeça dele. É muito difícil. A situação do Rumeirão, Tony, é muito difícil. Muito difícil. Eu acho que tem que ser analisada. Eu já conversei com o deputado estadual, com o Fernando Santana. Hoje, inclusive, eu estive na sede do Ministério Público. Levei reclamações formais. Fiz solicitações ao Zacarias, que é o administrador hoje do Rumeirão.
E, assim, providências precisam ser tomadas. Hoje, o estado que se encontra a Arena Romeirão não é normal. Hoje existem várias coisas lá que precisam ser mudadas, precisam ser modificadas. Por exemplo? Por exemplo, as taxas são muito altas. São muito altas as taxas. Por exemplo, ontem eu tive que comprar uma lixeira. A Arena Romeirão, ela não tem lixeira. Eu até fiz uma brincadeira lá. Eu disse, rapaz, hoje eu comprei uma lixeira. Na verdade, na quinta-feira eu tive que comprar essa lixeira. Aí no próximo jogo eu tenho que comprar outra lixeira? Aí a funcionária lá disse, Eu disse, então vocês têm uma sala com estoque de lixeira. Porque se todo jogo o clube tem que comprar uma lixeira, eu posso levar essa lixeira para casa? Ela disse, não. Eu disse, então daqui pro final do campeonato vocês vão ter uma sala aí com 50 lixeiras dentro, né? Então, assim, são essas pequenas coisas que são extremamente desgastantes, estranhas e que precisam ser mudadas, né? Por exemplo, essa questão da catraca. A gente paga pelo bipeiro, a gente paga pelo BIP. Se tivesse catraca, nós não pagaríamos por isso. A questão dos gradis, a gente paga por gradil. Né? Então, se lá já tivesse, que eu acho que deveria ser um equipamento da arena, poxa, se ali é uma arena que é paga, não é uma arena particular, é uma arena pública, é uma arena que o Estado deveria manter, né? Ter ali o mínimo de condições para ofertar para os seus usuários, porque nós não estamos ali utilizando aquela arena de forma gratuita, nós alugamos. Então, se nós alugamos, nós deveríamos realmente, de fato, mandar ali dentro e dizer as diretrizes que nós precisamos. Então, assim, ali no Romeirão é uma situação extremamente desgastante, é uma situação, existem várias situações ali dentro que precisam ser modificadas e eu não sei por que ninguém toca nesse assunto. Você tá tocando agora. Foi a primeira vez que a gente jogou, né? Ontem o Zé Ivan, inclusive, disse a gente nunca mais joga aqui. Só que eu acho que não, acho que o caminho não é esse. A Arena Romeirão é a casa do Guarani. Tem que ser a casa do Guarani. O Guarani é o clube de Juazeiro, é o clube mais antigo do Juazeiro. Muito mais antigo, né? Porque o Icasa é recente, é de 2002. É o novo Icasa, né? A Associação Desportiva Recreativa e Cultural Icasa. Exato, porque dizem que o Guarani é clube falido, mas quem faliu foi o Icasa, né? Eu não vou entrar na polêmica. A gente faz um debate depois aqui. Então, assim, eu acho que ali é a casa do Guarani. A gente tem que se impor. Nós não estamos aqui, eu não estou aqui falando coisas que são absurdos da minha parte, não. Eu estou falando coisas embasadas, estou falando coisas que eu acho estranho e que, por ter sido o primeiro jogo que eu fiz lá, eu preciso relatar e preciso tentar. Não basta eu relatar e dizer vou jogar em Barbalha, por exemplo. Nada contra Barbalha, porque lá é um estádio muito, muito, muito bacana e eu tenho certeza que o secretário Jonas iria abrir os braços para a gente, com certeza. Tanto o Jonas como toda a cidade. Mas assim, a casa do Guarani é a Arena Romeirão. E se tem esses problemas, nós precisamos detectar, bater de frente, procurar por que não foi resolvido ou como a gente faz para resolver. Seria corrigir e continuar jogando na Arena Romeirão. Continuar jogando. Se a gente se afastar, virar as costas, eu acho que aí o caminho não é esse. O caminho não é esse. Eu acho que a gente tem que bater o pé e procurar entender a situação e fazer com que a Arena Romeirão seja de fato a casa do Guarani. Até porque, assim, outra coisa estranha, né? É que como é que o administrador da Arena Romeirão é um dirigente de um clube daqui de Juazeiro? É estranho. É estranho, né? Porque dizem que ele está afastado, mas ele não está afastado. É estranho. Breno, a gente vai depois procurar, lógico, aqui, como a gente sempre fez, né? Dar espaço para todo mundo, procurar depois também a administração da Arena Romeirão, para falar também sobre várias situações. E eu queria também ver contigo, por exemplo, até pela questão do tempo, já que a gente trouxe aí essa situação da meia entrada, e inclusive depois eu vou procurar até saber todas as categorias que têm direito a essa questão da meia entrada, que eu acho que é uma dúvida que persiste ainda. Mas me fala também, teve um jogador que jogou com uma fratura na perna do time do Guarani, é isso? Teve uma situação dessas? Isso, Tony. Eu não posso falar muito sobre o jogo, porque de fato eu não consegui assistir. Foi muita correria, eu vou assistir. Eu tive a informação que teve um jogador que acabou depois do jogo, detectou que teve uma fratura no pé. Isso, exato. Nós tivemos 3 jogadores lesionados, né? Um não preocupa. Foi lesão, questão de jogo mesmo, então acredito que quem foi, bem. Lembra? É o Léo Santos. Léo Santos, volante. Teve um pequeno problema ali, mas para sábado eu acredito que ele já está a 100%. E aí, durante o jogo, teve o Belmonte,
né? O atacante... Que a gente vai já mostrar o lance aqui, o inclusive, centroavante, fatalidade grande. Na hora eu estava assistindo o momento e eu vi que o atleta do Icasa, no choque, o próprio atleta do Icasa já levantou a mão, e aí eu já pensei que... E a cena é meio forte, assim, a gente pensa até que quebrou na hora ali, né? Eu fiquei bastante preocupado, porque eu vi que assim que houve o choque, o próprio atleta do Icasa, ele mesmo já sinalizou para o médico, já apontou para a ambulância, e eu disse, eita, foi alguma coisa grave. Exato, mas não foi tão grave, foi só uma luxação. Ele tá bem, né? Eu tive até no CT hoje. Ele tá bem, tá imobilizado, né? Obviamente, mas o médico deu 7 dias de descanso. Então, assim, eu acredito, talvez, nesse jogo eu acredito que não. Mas tem como mostrar aí, Jimmy, botar logo o lance aqui do George, já aproveitar que o assunto já foi levantado aqui pelo Breno, e a gente colocar só o lance do George, pode botar sem o áudio mesmo, que a gente tem inclusive as imagens aqui com o áudio da transmissão, mas foi um lance que inclusive o Turato estava ao meu lado, a gente estava fazendo a transmissão lá pela FCF TV, estava participando, eu estava narrando, o André Turato estava lá comigo, e a gente viu o lance exatamente no momento do choque, que a gente viu que foi uma fatalidade realmente, né? Uma fatalidade, você vê que o jogador do Icasa não vai para fazer realmente a falta, né? E ele acaba atingindo a bola, na verdade, o jogador do Icasa, né? A queda do George que acabou ele caindo de mau jeito, e essa queda de mau jeito chamou a atenção. O jogador já vai chamando rapidamente, o Ramon, zagueiro do Icasa, chama rapidamente, e aí o árbitro também já vai chamando, e realmente foi uma cena que a gente vai ver daqui a pouquinho. Pode deixar o lance rolar, viu, o Jimmy? E a gente vê que a situação chamou a atenção e ficou paralisado ali quase 10 minutos, se não me falha a memória, o jogo. Então, assim, não quebrou. Não, foi só apenas uma luxação, tá? E assim, um acidente de trabalho, né, Tony? Foi um lance normal de jogo. Até os próprios atletas do Icasa aí, ó, no momento eles já tentam isolar, né, para que ninguém mexa, porque eles temiam ali alguma lesão. Então foi um acidente de trabalho, graças a Deus ele está bem. E aí tem uma expectativa assim de retorno, assim, já para ele voltar a treinar. Eu cheguei a ter um contato com o George hoje, ele me disse que já estava inclusive fazendo fisioterapia, né? Já tinha iniciado a fisioterapia. Mas dá para dizer assim, dá para ter uma previsão? Tony, com certeza não, até porque eu não tive esse contato com o médico. Com nesse lance aí daí já dá para ver que dá aquela entortada. Olha, nesse lance aí agora, agonia quando eu vi ali, e a gente fica preocupado. A gente que é leigo, né? Você já imagina, infelizmente, que possa ser uma coisa mais grave. Mas graças a Deus, então foi uma luxação, já está na fisioterapia. A gente pode esperar aí, o quê? 10 dias, 15 dias, de repente? Se eu não me engano, deram 7 dias de descanso, né? Então acredito que ele vai voltar aos treinos. Eu acho que lá para a terceira, quarta rodada, eu acredito que ele já esteja à disposição, né? Assim, eu tô dando um chute, né? Mas essa é a previsão. Ô, Breno, me diga uma coisa. Reforço, o Guarani pensa em trazer mais gente? Por exemplo, você pede por 2 rodadas o principal atacante praticamente do time, foi contratado como um dos principais atacantes da equipe. Já pensa em dar uma reforçada? Como é que a diretoria... Tive inclusive informação que vocês chegaram a se reunir hoje hoje no período da tarde. Sim, hoje nós tivemos uma reunião, né, até para a questão de prestação de conta desse jogo, né, esse jogo estava muito assim, eu tomei muito à frente desse jogo, então a gente precisou fazer uma prestação de conta, saber quanto foi a receita, quanto foi a despesa, planejar também a semana, né, planejar essa questão dos atletas, né, questões burocráticas. E assim, reforço a gente pensa assim, antes desse jogo a gente já tinha a ciência de que nós precisávamos reforçar o elenco, né, pelo menos umas 3, 4 peças ali de qualidade para deixar um elenco mais robusto, né, já temendo, né, que situações como essa possam acontecer, né, até porque é um campeonato é um tiro curto, mas é um campeonato intenso, né, pelo que eu vi, eu assisti 2 jogos do campeonato, eu acho que das 9 equipes vão ser 9 equipes bem niveladas. Então acho que vai ser um campeonato bem disputado. Então assim, nós já pensávamos em reforço, mas antes dessa partida, o mercado, né, na verdade há um mês atrás o mercado já está bem fechado, né, mas o Severo, né, que é o nosso diretor de futebol, já está tratando sobre esses assuntos, e aí bate tanto na questão do mercado,
né? Como também na questão financeira. Então, assim, nós estamos fazendo ajustes, estamos As procurando posições de prioridade para o Guarani. Posições, Tony, eu acredito que no ataque, no meio, nas laterais, eu acho que a gente precisa também de uma peça, principalmente meio e ataque, né? Nós precisamos de mais peças de reposição, principalmente, para manter o elenco ali bem nivelado, né? E, assim, em alto nível. Uhum. Bom, eu quero agradecer a você, Breno, por ter vindo aqui para a gente. Você estava numa reunião e disse, olha, talvez não dê tempo, mas a gente queria trazer, porque muita gente entrou em contato perguntando sobre a questão da minha entrada, e como a gente sabia que você estava à frente, eu acho que era importante demais trazer essa sua fala sobre essa situação. Então, eu quero agradecer demais aqui pela presença. O espaço aqui no Replay sempre está aberto, tá bom, para você, para o Guarani, enfim, a gente está sempre aqui à disposição, tá bom, meu querido? Muito obrigado. Tá certo, Tony, eu que agradeço e, assim, aproveitando também o espaço, desde ontem eu não tive tempo de assim, conversar com o torcedor, então, assim, eu quero de público aqui agradecer a toda a torcida do Guarani que esteve presente ontem, fez uma bonita festa. Infelizmente o resultado não foi o esperado, mas a torcida compareceu, fez festa. Eu acho que foi muito bonito a torcida do Guarani. E estaremos esperando todos os torcedores do Guarani sábado, no jogo contra o Cariri, para fazer a mesma festa e, se Deus quiser, a gente sair com um resultado melhor. Sábado o mando de campo é do Cariri, né? Sábado o mando de campo é do Cariri, exato. Mas o torcedor tem que estar presente, é importante. Exato, mas o torcedor do Guarani tem que estar no mesmo número que teve ontem ou maior. Né, um dos nossos objetivos é aumentar esse público do Guarani, e eu creio que sábado a gente vai fazer um bom jogo, e no outro, acho que é domingo, domingo, que é a terceira rodada, o mando de campo é nosso, e nós esperamos contar com o nosso torcedor mais uma vez para apoiar o nosso clube. Primeiro, obrigado aqui ao nosso querido Breno Tavares, né, presidente do Conselho Deliberativo. Espero que tenha pelo menos dirimido algumas dúvidas aqui dos nossos internautas, pessoal que acompanha aqui o Replay, seja lá no Replay Tony Souza no Instagram, como também aqui no YouTube, ou lá no replay.tv.br, onde nós recebemos muitas reclamações das pessoas, pessoal, perguntando sobre a situação, tá bom? Vamos fazer o seguinte, pessoal que está aqui no Instagram, daqui a pouquinho a gente vai acabar a live aqui do Instagram, tá certo, pessoal? Daqui a pouquinho. Então, vai lá para o YouTube, a gente vai trazer ainda a declaração do Mondragon, que foi polêmica, vamos trazer também aqui ainda a situação da contusão do Dudu Itapajé, vamos falar aqui sobre o Barbalha, a federação divulgou agora há pouco a tabela do quadrangular da morte, mostrar os melhores momentos de Cariri e Itapipoca, melhores momentos de Casa e Guarani, enfim, a gente vai trazer muita coisa para você ainda na noite de hoje. Tem o Clodoaldo Amaro que vai participar, mas ele está quietinho aqui, mas ele vai participar, vai falar com a gente, com certeza, tá bom? Abraçar a galera que está aqui acompanhando a gente aqui. Baratinha, vai pro YouTube. Gerlândio, Adriano Lima, Barbalha Ordinária, valeu, abraço. É a camisa do Calcaia, a gente tá com a camisa da Raposa Metropolitana, tá bom? Que tá aí também no quadrangular da morte hoje, tá bom? Alana, beijo, Lana Souza, tá aqui com a gente. São Pedro, Chaveiro, cadê aqui o Rodney? Inclusive é Rodney, viu, gente? Na transmissão a gente estava dizendo Rodney, mas é Rodney. Um abraço para ele, jogador do time de casa. João Guilherme, Marcelo Lima também está por aqui. Cadê aqui o Andrei? Né? O Andrei também. Cadê aqui quem mais? O Maico, o Eduardo, Bora Casa, galera do Bora Casa, Jailson Damasceno, o Thalisson Silva, Escolinha Herdeiros Futebol Clube, zagueirão Charles lá do Cariri também está aqui com a gente, enfim, muita gente aqui, o Dodó, abraço pro Dodó, como teve visualização a entrevista que a gente fez com o Dodó no amistoso lá, ele defendendo o Chapecó. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais, porque eu quero trazer para você aqui um recadinho interessante para você que sofre com fibromialgia. Você tem fibromialgia? Você já tem de repente ali uma suspeita de ter uma fibromialgia? Deixa eu trazer um recadinho aqui interessante do nosso parceiro, gente boa demais, Dr. Rafael Xenofonte. Tem um recadinho, eu acho importante trazer esse recado para você aqui no Replay. Se liga aí. Satélites, mas o principal foco é a dor. Nós sabemos que os fitocannabinoides, eles agem toda a via da dor, desde o neurônio periférico até na mudança da percepção da dor. Caso você tenha fibromialgia ou conheça alguém, compartilhe esse vídeo, siga nós nas redes sociais e agende sua consulta.
Nova Medicina, tá bom? A Clínica Nova Medicina Integrada, Dr. Rafael Xenofonte. Olha, é uma realidade essa questão da medicação à base da cannabis. É uma realidade, então é importante demais que as pessoas fiquem atentas a essa situação. O Dr. Rafael Xenofonte é um dos poucos médicos aqui na região do Cariri que vem trabalhando com isso. Muita gente vem melhorando com medicações. Tem um óleo, né, se eu não me engano, o óleo à base da cannabis, né, que é à base da maconha, de forma medicinal, e é importante demais que as pessoas estejam atentas. Muita gente vem melhorando, principalmente com a questão da fibromialgia. Quantas pessoas não sofrem com a fibromialgia? Então deixa esse recado aqui para você, tá bom? Do Dr. Rafael Xenofonte. Um abraço, nosso querido Rafael Xenofonte. Pessoal que está no Instagram, vai para o YouTube, tá bom? Compartilha, se inscreve aqui no YouTube, no nosso canal, acione o sininho, sempre que tiver uma nova postagem você vai ser comunicado, dá aquele like, é importante demais o like para você poder impulsionar também o nosso trabalho. Compartilha com a galera, compartilha, o replay tá no ar, tá bom? Se você chegou e já estava rolando o replay, não se preocupa não, que o programa vai ficar salvo e aí você pode assistir depois. Tivemos a presença agora há pouco do presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, o Breno Tavares, que trouxe muita informação sobre essa questão da polêmica meia entrada, que acaba rápido, o povo reclama, e ele veio tentar explicar aqui um pouco esta situação, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente vai trazer mais polêmica do clássico. Deixa eu falar aqui com o meu amigo Clodoaldo Amaro. Antes, deixa eu falar aqui sobre o Espaço de Dança Aline Silva. Mantenha a forma dançando. Espaço de Dança Aline Silva. Alguém chegou para mim essa semana e eu falando do Leandro, disse, Leandro é o dançarino? Pois é, o Leandro é dançarino. Ele é monitor também lá no Espaço de Dança Aline Silva. É narrador, é repórter, é comentarista e dançarino. Ele é completo, nosso querido Leandro Santos. Um abraço para o Leandro Santos, que esteve conosco nesse fim de semana, lá na transmissão da FCF TV, tanto no sábado como também no domingo. A Fernanda Alves também conosco. No sábado tivemos com Jonas Damasceno nos comentários. No domingo com o André Turato, foi muito legal. Espaço de Dança Aline Silva, vai lá no Instagram, segue o Espaço Dança Aline Silva, tem muita coisa bacana para você, tá? Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. São 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do Brasil. E a gente tem a oportunidade de ter a Perboni Brasil aqui na região do Cariri. Fica no Ceasa de Barbalha, Galpão 2. Você que é comerciante, tem sua mercearia, seu mercadinho, seu sacolão, você não vai oferecer qualquer coisa para o seu cliente, não é verdade? Então aproveite e ofereça o que há de melhor. São as frutas, verduras e legumes da Perboni Brasil. Vai lá no Instagram, o bacana da Perboni Brasil no Instagram é porque não é só questão de publicidade não, ele traz dicas importantes para você, tá bom? As frutas, tem receita, tem muita coisa legal. O Jimmy, por exemplo, o nosso Lombardi aqui do Replay, ele ficou sabendo que a banana não prende o intestino lá no Instagram da Perboni Brasil. Mas não é qualquer Perboni Brasil não, Perboni Brasil Cariri. Vai lá no Instagram, segue que você vai ter muita dica legal, tá? Deixa eu falar também de Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes, é com Edilan Máquinas. Você pode, inclusive, adquirir camisas, você pode confeccionar camisas para o seu time de futebol, de handebol, tá bom? Enfim, jalecos, camisas para materiais escolares, né? De fardas, fardamentos, você procura lá Edilan Máquinas. Fica no centro de Barbalha, ali no cruzamento da rua Senador Alencar com a rua do Videl, mas você pode entrar lá no Instagram, Edilan Máquinas. Você não vai se arrepender e o Edilan ainda é um dos grandes caras que fazem manutenção de máquinas de costura na região do Cariri. Ele é de primeira linha. Deixa eu abraçar aqui muita gente que está aqui no Instagram. Yuri Braga, ele perguntou qual foi a polêmica. Você já viu uma parte da polêmica aí, viu, Yuri? Tem muito mais. O Marlon Marinho também está por aqui. Manda um salve para a galera de Pio 12. Colada aqui na live, um abraço, Tony, um abraço, pessoal, lá de do Pio 12, tá bom? Aqui em Juazeiro, Domingo Sávio, tá lá no Álvaro Eine, em Fortaleza, Bruno Bittencourt também tá aqui com a gente, tá bom? Com isso, o céu é real, tá aqui trazendo também a sua mensagem. Emanuel Camisa 8, deixando também uma boa noite, ele da escolinha do CFC. O Wendel Sérgio também tá aqui com a gente, mandando um abraço aqui pro Clodoaldo Amaro, o Serginho, o Gilásio Menezes, deixando também uma boa noite aqui
sobre a questão, perguntando sobre as mudanças, né? A gente já falou aqui, vai ter reforço. O Eric Siqueira, o João Preto, boa noite, Tony, parabéns mais uma vez pelo excelente programa. O goleiro do Guarani pegou pesado com os companheiros, mas a vida continua. Um abraço para todos os caririenses. Daqui a pouco a gente vai falar a declaração do Mondragon, o João Preto que está lá em Florianópolis, Santa Catarina. O Fábio Medeiros também deixa aqui a mensagem dele sobre a questão aqui de carteirada. Deixa eu ver aqui o Wendel, o Juan, o Anderson Silva também está aqui com a gente. Muitas pessoas deixando a mensagem aqui no chat. Muito obrigado mesmo aí, Edilânio Franca, enfim. O Francisco Glaudeilton também deixando boa noite, tá bom? Um abraço para ele que está aí destacando aqui o nosso trabalho aqui com o futebol cearense. Gilberto Santana também está conosco, valeu. Pessoal, compartilha que o replay tá rolando numa boa. Clodoaldo Amaro, deixa eu ver aqui, rapaz, o gordinho do Uber. Opa, um abraço aqui pro gordinho do Uber também com a gente. Vai no YouTube. Pessoal que tá aqui no Instagram, vai pro YouTube que tem muita coisa. Clodoaldo Amaro, o sábado tivemos o início do Campeonato Cearense com Cariri e Itapipoca e foi um jogo que se esperava gols. E aí, esses gols não saíram, Clodoaldo. E aí, foi o que você achou duas equipes para aparecer do futebol. É verdade. O placar não poderia ser outro, não. Né? É verdade. Bota os melhores momentos aí, meu querido Jimmy. Só a imagem mesmo, não precisa colocar o áudio. A narração foi do Leandro Santos, com os comentários do Jonas Damasceno pela FCF TV, no replay com o Tony Souza aqui no YouTube, estão aí os melhores momentos. Esse aí é o do Icasa, é o outro, tá, Jimmy? Do Itapipoca, Cariri com Itapipoca. E o Jonas esteve lá comentando com o Leandro, e a gente viu, por exemplo, alguns jogadores do Itapipoca, jogadores que a gente conhece, o Leomir, o próprio Eduardo, né, que esteve no Barbalho, esteve ano passado no Barbalho, inclusive foi quem marcou o pênalti, né, contra o Fortaleza. Isso foi o autor do pênalti, né, convertido. Eu achava que o Eduardo já tinha parado, rapaz, de jogar profissionalmente, até porque montou lá na sua cidade uma escolinha, né, é verdade. Rapaz, será que o Eduardo já vai parar de jogar futebol? Não, tá aí jogando. E ainda tá com um pico bacana, né? Sabe muito bem bater na bola, sabe se posicionar, experiente, né? E o Eduardo, muita gente talvez não lembre, tá aí os melhores momentos, saiu o Daxon também, o Eduardo que jogou já Fortaleza, tem uma boa rodagem o Eduardo, diga-se de passagem. Mas aí você assim, qual foi a sua impressão deste jogo, Clodoaldo? Cariri e Itapipoca. Olha, Tony, eu senti a falta do Elanardo nesse Cariri, mas agora em off você até colocava pra gente a situação do Elanardo, né? Porque acabou sendo poupado, né? Se espera do Elanardo para dar aquele ritmo, né? No setor ali de meio campo da equipe do Cariri. Provavelmente já no próximo jogo venha atuar. Enfim, se a gente for aqui analisar, Tony, aí, a grande chance de ambas as equipes, clara de gol, para mim, foi dos pés de Dalvan, né, onde ele dominou ali na intermediária. Acho que ele caprichou demais, quis tirar demais do goleiro e, enfim, foi para fora. E outro lance eu vi assim, né, alguns chutes, né, mas por fora. Sem dar muito trabalho para o goleiro, né? Os goleiros praticamente não trabalharam. Essa aí, né? Esse lance do Conrado. Esse lance do Conrado, eu acho que né, o Conrado, camisa 8 da equipe do Guarani, por sinal, aliás, do Cariri, né? Deixou uma boa impressão. Muito boa impressão. Bom jogador. Gostei demais, né, dele. Um bom jogador. Fala aí, boa impressão, o Charles, né? Zagueiro, muito bem, muito regular no jogo de sábado aí contra a equipe do Itapipoca. Enfim, no resumo, acho que duas equipes bem parecidas desse jogo de sábado aí na Arena Romeirão. O Daxon teve uma boa movimentação no primeiro tempo, eu vejo até o Cariri jogando um pouco em função do Daxon, que é um atleta que acaba segurando. Essa lance do Conrado mesmo, que a gente viu, ele acabou puxando meio que 3 marcadores do time do Itapipoca e o Conrado chegou para uma boa defesa do goleiro do Itapipoca. Mas o Cariri, eu acho que assim, não só o jogo do Cariri, talvez a gente tenha tido esse problema nos jogos todos. Esse lance que você falava, esse lance quase viu o Adelbo Soares entrar dentro de campo, ele ficou louco, né? Que ele dá uma tirada, ele tira do goleiro, aí aquela bola que você já espera
partir pro abraço, né? E foi a grande chance do jogo. O Dalvan, que o ano passado fez um grande cearense Série C pelo próprio Cariri, né? Não foi à toa que renovou, né? E tá aí na Série B. Se eu não me engano, ele foi artilheiro, um dos artilheiros do campeonato. Foi o artilheiro do Cariri e um dos campeonato. Porque, se eu não me engano, era ele e um companheiro acho que o Everton, se eu não me engano, o Everton, acabaram os dois chegando ali, brigando, acho que o mesmo número de gols, se não me falha a memória, na Série C do Campeonato Cearense. E realmente o time do Cariri teve essa grande chance. Eu acho que vou botar aqui os dois grandes momentos do jogo, foi o do Cariri, com o Dalvan, e esse lance do Conrado, que teve a defesa do goleiro do Itapipoca. Mas, enfim... Você acha que o placar foi justo, Clodoaldo? Justo, que apresentaram os dois times? Sim, foi muito justo aí o placar, né? Pelo que as equipes apresentaram dentro desse campeonato. Agora, a estreia, né? O primeiro jogo, né? Todo mundo ali se conhecendo, ainda dá aquele friozinho na barriga, tem a questão do entrosamento, porque por mais, Tony, que a equipe treine todo dia e tal, eu acredito que o time e os jogadores ganham aquele entrosamento, aquele padrão de jogo, jogando a partida, né, valendo os 3 pontos. Né? E claro, isso vai ser adquirido no decorrer do campeonato. Mas acho que essas equipes têm muito ainda o que crescer dentro da competição, tanto a equipe do Cariri como o próprio time do Itapipoca. Levando em consideração que o Cariri, por exemplo, ainda tem jogadores aí para estrear. Pra estrear, né? Gostei muito dos laterais, vi essa potencialidade. E aí o que eu acho bacana, por exemplo, às vezes se ignora muito as equipes quando se fala, tem que trazer jogador conhecido. Gente, pelo amor de Deus, tem jogador que fica conhecido depois que chega aqui. O Júnior Xuxa, ninguém sabia que era o Júnior Xuxa, quando veio para o Icasa. E muita gente não sabe, eu acho que a gente já chegou a dizer aqui no replay, em programas passados, o Júnior Xuxa chegou a ser oferecido para o Barbalha, eu acho que você vai lembrar, em 2008, como Júnior Pernambucano. Né, e o Barbalha chegou a consultar na época e até falava que o extracampo dele não era essas coisas, o Barbalha ficou meio com medo. Acho que foi a mesma época, acho que era o Luiz Carlos Mendes, o técnico. Carlos, 2008, né? E 2008, foi 2008 mesmo. E inclusive ofereceram ele, Júnior Xuxa, e o Sérgio Alves, que estava no futebol do Piauí, só que o Sérgio Alves, o Barbalha não trouxe por conta do salário, que era muito alto na época. Então tem muito isso, né? E assim, eu acho que o time do Cariri tem jogadores com qualidade, lógico, a gente esperava talvez uma atuação melhor, esperava de todo mundo, né? Inclusive do Icasa e Guarani, mas eu acho que pela questão da estreia, os times ainda sem ritmos, isso talvez tenha influenciado. Você tem algum destaque do jogo do Cariri com o Itapipoca, Clodoaldo? Você apontaria um destaque? Acho que o camisa 8, né? O Conrado da equipe do Cariri, acho que apareceu bem. Destaco outro também, o Charles lá. Não é porque é barbalhense querer puxar. Você está sendo barrista, mas não né? está sendo barrista, mas o Charles apresentou realmente futebol muito seguro, bem posicionado. Enfim, destaco do Cariri esses dois jogadores aí. Do Itapipoca, rapaz, não lembrou, mas o camisa 10, né? Muito habilidoso ali. O Wilker. Pronto, camisa 10 ali do Itapipoca, né? Inclusive na transmissão eu falava da maldição, da maldição da camisa 10. Porque os dois saíram do intervalo do jogo, tanto do Cariri como o do Itapipoca. Mas são dois bons jogadores do time, das equipes. Mas eu concordo com você. Eu acho que para mim o Conrado foi o grande destaque do jogo, jogou demais. Né, o Charles esteve muito bem, o próprio da Silva, né, também, o Flaismar não foi muito... O da Silva, rapaz, eu lá no aquecimento, né, já vendo o da Silva, a gente já percebeu, num pique danado, né, tá um menino aí, o da Silva, que já tem uma idadezinha já, né, acho que já passou dos 35, né, já, com certeza. O da Silva, mas muito seguro ainda, né, muito experiente. É um cara que dá segurança. Organiza mesmo ali na cabeça da área, ele organiza bastante, né? Ele dá orientação aos companheiros. É verdade. 0-0 foi o placar. O próximo jogo do Cariri vai ser no sábado. A gente já falou aqui no primeiro bloco contra a equipe do Guarani, o mando de campo do Cariri. A gente tem inclusive entrevista no YouTube e no Instagram. No Instagram acho que eu não botei botei só o do Conrado. Mas no YouTube, inclusive lá no site replay.tv.br, que você está acompanhando a gente, você pode acessar e tem entrevista com o Charles, zagueiro Charles, que já projeta também o Cariri para essa segundona do Campeonato Cearense. Você vai acessar lá, www.replay.tv.br, tem a entrevista com o Charles, tem a entrevista
também com o Eduardo, que comemorou. Tá aí, pô, esse Jimmy é fogo. Já tá aí, inclusive, aí a postagem do Turato, né, que esteve participando com a gente, mas a gente tem, inclusive, a participação do lateral, o Eduardo, que inclusive deu a entrevista comemorando esse pontinho que o Itapipoca levou, né, lá na bolsa para casa. Sempre o time visitante, quando empata, ele acha bom, principalmente no jogo de estreia. Né? Ficou um saborzinho melhor para o time do Itapipoca. Até se a gente for parar para prestar atenção, que as melhores chances foram do Cariri. Então, sim. acaba vendo que o Itapipoca teve nessa situação de comemorar este pontinho. Tá aí, viu, gente? Esse aí é o site replay.tv.br, tá bom? Você acessa aí o nosso site, tem muita coisa, tem futebol feminino que a gente destaca também, amadorismo, e a gente sempre priorizando o interior, tá bom? A gente destaca algumas coisas também da capital de outras regiões. Com respeito aos demais portais, mas o Replay hoje, aqui na região, é o que se destaca em informações esportivas dos clubes da nossa região. Isso é bacana, né? Porque valoriza os clubes aqui da nossa região. Acho que não conheço outro portal, né, que dá destaque aos clubes aqui da nossa região, como o Replay. Viu? A ideia é trazer, realmente, valorizar demais, inclusive trazer aí jogadores, né? Tem entrevistas lá com o Jurandir, com o Doda, enfim, com vários ex-jogadores. A gente já teve aí momentos aqui com o Fonseca, com o Nicásio, com o Cantarelli, e a gente espera ter outros momentos, se Deus quiser, aqui também no Replay. Bom, Cariri 0, Itapipoca 0. O Cariri joga sábado na Arena Romeirão, também com a transmissão da FCF TV, tá ok? Trazendo aí todas as emoções desse confronto juazeirense, os dois times precisando vencer. Cariri ficou no empate, Guarani derrotado, então os dois times precisam vencer demais. Só trazendo aqui, recapitulando, o George deve desfalcar o time do Guarani para este jogo, já que saiu machucado. A gente trouxe no primeiro bloco a contusão aí do George. Você falando no Guarani, né? Agora há pouco vimos aqui a participação do diretor do Breno Tavares, presidente do Conselho Deliberativo. Presidente do Conselho. O Guarani faz 3 jogos seguidos na Arena Romeirão. Você vê como é importante ter várias equipes aqui da região. Né? O Guarani só vai viajar para fazer, né, da 4ª rodada que o time vai viajar. Né? Porque jogou ontem, mando de campo, né? O mando de campo do Cariri, mas não vai viajar. No terceira rodada também joga em casa, enfim. Isso é importante que esses clubes possam estar juntos na primeira divisão, né, com todo respeito à segunda divisão, né, que vem a cada ano ficando mais nivelado, digamos assim, mas o bom era que essas equipes todas estivessem na primeira divisão para que não viajasse tanto, né, porque há um desgaste muito grande em termos de viagem. Né? É verdade, viu? E é por isso que é importante que o Barbalha fique na primeira divisão e subam 2 do Cariri. Subindo 2 do Cariri, você vai ter 3 times na primeira divisão, que seria excelente para o nosso futebol. Vamos aguardar para ver se isso vai realmente acontecer. Cadê aqui, rapaz? Tem um recadinho aqui. O Domingos Sávio está dizendo que o Tirol, né, estreia na quarta-feira e o time está nas pontas dos cascos. Vamos ver se vai jogar bem, diz aqui o Domingos Sávio, que está sempre acompanhando o Tirol lá na capital. Tá bom? O Eduardo Maia, acho que 25 na geral, o resto seria normal, ideal para os ingressos na Arena Romeirão. O Gilberto Santana, ele disse que não entendeu porque a arena estava vazia no setor leste. Ficou estipulado isso na reunião dos clubes com a administração do Romeirão, até pela quantidade dos ingressos que foram solicitados, né? Pouco mais de 6 mil ingressos, então acabaram deixando aquele setor lá vazio, mas eu gosto de ver aquele lado também cheio, e eu acho que até a galera da Fúria, já é meio a cara da Fúria ali em jogos do Icasa, aquele lado de lá, viu, Domingos Sávio? Aliás, Gilberto Santana, um abraço, viu? O Cícero Alexandre, boa noite, Tony, vibra, agita, faz a festa, gosto muito da sua narração, obrigado, Alexandre, valeu. O Romeu Caldas, manda alô aí para o amigo, o Galo Cego, rapaz, tem um Galo Cego, Romeu. Eita, Rominho. Yuri Braga, Série B acontecendo ao mesmo tempo que os estaduais de primeira divisão, fez o nível dos jogadores ser menor, a opinião aqui do Yuri. Edilam Rodrigues, grande Clodoaldo, um abraço.
meu amigo, profundo conhecedor do futebol de Barbalha, verdade, grande Edilan também aqui conosco, tá bem aqui trazendo essas informações. Pessoal, vamos fazer o seguinte, deixa eu trazer logo aqui a informação, daqui a pouquinho a gente vai falar do Icasa e Guarani, trazer também o lance do Dudu Itapajé e ainda a declaração do Mondragon. Aguarda aí que é daqui a pouquinho, tá? Porque eu vou trazer agora, de primeira para você que está acompanhando aqui o replay, saiu agora à noite a divulgação da Federação Cearense de Futebol referente às quartas de finais. Já tinha saído, né, da Série A do Campeonato Cearense, mas o quadrangular da morte não tinha saído ainda. Nas quartas de finais, nós teremos dia 24 de fevereiro, ou seja, no sábado, Ferroviário e Iguatu. O jogo vai ser no Presidente Vargas e também no PV, só que no domingo teremos Floresta e o Maracanã. Os jogos de volta, dia 2 de março, Iguatu e Ferroviário no Morenão e no dia 3 de março, Maracanã e Floresta lá no Almir Dutra, né, o prefeitão lá em Maracanaú. Já o quadrangular da morte, aonde estão Atlético Cearense, Caucaia, Barbalha e Horizonte, se liga aí, viu, galera? Olha, a estreia do Barbalha vai ser na segunda-feira, dia 26 de fevereiro, às 7 da noite, às 19 horas, tem Barbalha e Horizonte no estádio Lírio Calou Inaldão. Barbalha já tem, inclusive nós tivemos uma entrevista com o coordenador, né, de estádios, diretor de estádios, Josimar, né? O Josimar de Carvalho, falando sobre essa questão. Eu ia até colocar no Instagram hoje, não coloquei, deixei só lá no YouTube. Eu vou até ver se eu coloco hoje à noite ainda. Ele já falando sobre essa questão da liberação. Então, pelo que a gente está vendo, tá tudo ok com o Inaldão. O Barbalha vai jogar com o Horizonte no Inaldão, segunda-feira, tá bom? De hoje a 8 dias, dia 26 de fevereiro, lá com o Horizonte. Já o Atlético Cearense estreia no domingo contra o Caucaia, lá no estádio João Ronaldo, em Pacajus. O atleta tá jogando em Pacajus, né? No João Ronaldo. Aí o Barbalha joga com o Horizonte na segunda, no Lírio Calou Inaldão, 7 da noite. Viaja para jogar no Raimundo de Oliveira contra o Caucaia no dia 29 de fevereiro, uma quinta-feira, 7 da noite. Depois o Barbalha joga contra o Atlético Cearense no dia 3 de março, lá no João Ronaldo, em Pacajus. Aí no dia 8 de março, tá bom? Às 7 da noite joga com o Atlético Cearense no Inaldão. Depois joga em casa novamente contra o Caucaia no dia 12 de março, no Inaldão, às 7 da noite, e depois viaja para encerrar a participação contra o Horizonte, 7 da noite, no dia 15 de março. Tá ok? A gente vai divulgar depois no site replay.tv.br os jogos deste quadrangular da morte, todos os jogos do Barbalha no estádio Lírio Calou Inaldão e todos os jogos no período da noite, Clodoaldo Amaro. O time que mais quilômetros vai percorrer nesse campeonato cearense da primeira divisão, Tony. E aí, eu não estou entendendo o porquê que a federação colocou esse jogo do Barbalha numa segunda-feira. Poxa, por que num domingo? Não tem nada no estádio. Acho que é por conta das transmissões, né? Eu acho que... Só se for. Deve ser as transmissões. É aquela situação, né? Paga quem pode, quem tem juízo. Porque todos os jogos estão tendo transmissões. Eu acho que deve ser por conta disso, dentro da grade das transmissões dos jogos, já que está sendo tudo saindo pelo... Quando não passa pela TV, quero acreditar que seja YouTube. isso, né? Acredito que seja realmente essa questão de transmissão. Mas, enfim, o mais agravante a isso, se você for observar, Tony, o time joga dia 26. Né? E joga dia 29 fora de casa, 3 dias depois. Ou seja, o time não vai treinar. Joga e vai viajar para jogar no dia 29. Ó, inclusive aqui na tabela, Clodoaldo, já tem destacando todos os jogos com transmissões, viu? Todos os jogos têm transmissão. Cadê aqui? Pelo canal da TV, né? Deixa eu ver aqui. Da Federação. FCF TV. Pronto, todos os jogos vão ser transmitidos pela FCF. Porque tem, por exemplo, nós temos assim, transmissões Verdes Mares, o GOAT, tem o GE.com, tem o FCF TV e tem o TV Ceará. Né? No Quadrangular da Morte, todos os jogos estão sendo realizados pela FCF TV. Está aqui na tabela. E a federação, o canal da federação, ela já chegou a fazer 3 jogos simultâneos. 3 jogos simultâneos no mesmo horário, porque ela tem essa condição hoje. Então, assim,
Bom, tudo bem, né? Vamos aí até saber direitinho com a diretoria. Acho né? que eu vou ter que fazer o toda replay lá do Inaldão, na hora do situação jogo. aí, porque o jogo não no domingo e numa segunda-feira. Aí o time joga na segunda-feira, né, dia 26, e joga dia 29 fora de casa. Aí, meu amigo. Dia 29, deixa eu ver. Dia 29, 3 dias. Na quinta-feira. Né? Se fosse para jogar 2 seguidos em casa, aí tudo bem, justificava. Você tem um desgaste muito grande. Eu acho até que o Barbalho deve ficar já em Fortaleza, né? Porque joga na quinta. Eu tô falando no terceira rodada, né? Terceira rodada já fica lá. Tô falando dos 3 dias, do primeiro para o segundo jogo. É muito pouco para um time que vai viajar mais de 500 quilômetros. Da segunda para quinta-feira. Né? Da segunda para quinta-feira. Bom, acho até que o time ou viaja, não na mesma noite não, mas deve viajar de manhã na terça-feira. Na terça-feira. Você tem que viajar justamente na terça-feira. Na terça, que aí você chega lá no finalzinho da tarde. O time viajou agora para jogar contra o Atlético, então chegou 10 horas da quinta-feira. O jogo foi na sexta, chegou 10 horas da noite da quinta-feira. E o Barbalha sentiu a jogar no dia seguinte, um jogo realmente à tarde. Então, se você tem que antecipar um pouco mais, né, a viagem para o jogador não sentir tanto na partida. Mas eu acho pouco para um time que vai viajar, joga no dia 26, joga já dia 29, para você viajar aí mais de 500 quilômetros. Há um desgaste. Tem a questão, eu sinceramente não vi, mas tem a questão dos períodos, né? As datas que tem hoje aí, enfim. Eu confesso que não vi, mas já está tudo aqui estipulado. O campeonato, pelo menos para a galera do quadrangular da morte, termina no dia 15 de março. E todos os jogos do Barbalha, como mandante, será à noite. No Inaldão, em todos os jogos no Inaldão. Pelo menos isso vai voltar a jogar no Inaldão em todos os jogos. Aliás, eu acho que não tem nenhum jogo à tarde, viu? Não, todos não os jogos do quadrangular, independente dos jogos do Barbalha e dos outros times, não, salvo me engano, tem um jogo aí às 16 horas. Atlético Cearense Calcaia. A estreia do Atlético Cearense no domingo vai ser às 4 da tarde. Só esse jogo. Todos os outros vão ser no período da noite. Não, e tem Atlético Cearense e Barbalha no João Ronaldo. Eu acho que o problema é no João Ronaldo. Acho que o João Ronaldo é que não está tendo essa disponibilidade toda no período da noite. Eu acho que devia estar como estava aqui também, com problema na iluminação, e o pessoal deve estar ajeitando lá para a iluminação do Inaldão deu uma melhorada com a mudança lá dos refletores, né? Foi colocado lá 12 refletores de LED, que é um refletor mais moderno do que está lá, mas eu acompanhei, assisti e ouvi, né, também o Josimar falando ao replay, Tony, que precisava de um pouco de ajuste e tal, não só nas que foram colocadas, mas nas outras torres, enfim, que até falava que houve o comprometimento da secretaria, que vai dar esse reajuste aí. Mas eu senti do Josimar que tem a condição realmente ali no período da noite, com a mudança desses refletores lá, deu essa melhorada. Não vi ainda como é que está a questão da iluminação à noite, mas já conversando com o Gilson em outra oportunidade, falou que realmente não é o ideal, mas melhorou bastante com essa mudança lá. Ainda bem. O Rômulo está lembrando aqui que o Galo Cego, na verdade, é o Severo, rapaz. Aqui está dizendo o Rômulo Caldas. O Ismael diz, boa noite, Clodoaldo Amaro, sou seu fã, desde as narrações da Rádio Setama, junto com Augustinho José dos Santos, nas antigas, grande Augustinho José dos Santos. Um abraço para o Ismael. Leandro está dizendo aqui, cabe o Barbalha apresentar justificativas que o Clodô está falando e pedir a alteração, se for o caso, diz aqui o Leandro Santos. Vamos saber se de repente não foi combinado com o pessoal da diretoria do Barbalha, né? Foi não, Tony. Foi não, não né? Foi. Não houve combinação, né? Não houve essa combinação, acho que eles colocaram aí. É como realmente o Leandro, cabe realmente o clube ver alguma situação com a federação, a mudança, a antecipação para o jogo, justificar alguma coisa, né? Eu acho que a justificativa que o Barbalha tinha que colocar é justamente essa questão de um período de um jogo para outro, já que o time vai viajar. No domingo seria ideal, né? Porque você joga no domingo, se apresenta na segunda-feira à tarde, trabalha, na terça-feira de boa trabalho para viajar. Enfim, eu acho que tem que entrar com essa justificativa aí, viu? Tá, primeiro, meu querido Clodoaldo Amaro. Bom, pessoal, tá aí. Então, a gente vai depois destacar no replay.tv.br esse questão do quadrangular da morte. A gente falou hoje com o Washington Luiz, infelizmente não
quando eu vi o vídeo que o Washington mandou para mim, até falando sobre a expectativa para as quartas de finais contra o Ferroviário, não deu tempo para a gente colocar aqui, mas a gente vai colocar depois no YouTube e também no Instagram, tá bom? O vídeo que a gente teve aqui, que a gente acabou conversando com o Washington Luiz, técnico do Iguatu, que vem sendo a grande representação do interior do estado na Série A do Campeonato Cearense. Vai jogar a Copa do Brasil logo, né? Contra o Juventude, né? Agora é fevereiro, acho né? que é semana que vem, eu acho semana, já. Sim. Próxima semana contra o Juventude do Rio Grande do Sul. Abraçar o pessoal lá do Iguatu, que também sempre acompanha aqui o nosso trabalho, tá bom? Valeu mesmo a galera da Iguatu TV, Tiago, a Dávila, Zilfran, enfim, aquela turma toda. Um abração. E vai ser um jogo muito interessante esse Ferroviário e Iguatu nessa quarta de final. Agora já pensou, se o Iguatu passar, pega de novo o Ceará. De novo. Eita, né? Ceará do racismo com o Iguatu. E vou dizer sério, o Ceará tá passando, o Iguatu tá batendo na porta, já eliminou o Ceará uma vez, né? E o ano passado bateu na porta. Ceará, abre o teu olho, Ceará. Sei não. Eu cantei a pedra de Iguatu e Fortaleza na final do Campeonato Cearense. Ainda estou nessa crença. Não sei, o Ferroviário tá diferente, mas ainda estou acreditando muito nesse time do Iguatu. Vamos aguardar. O interessante vai ser um confronto bacana. O Iguatu tem o Washington e no Ferroviário tem o Raul Santos, que é executivo do Ferroviário e que por muito tempo teve no Iguatu. O próprio Washington chegou aí para lá, levado também pelo Raul Santos. 2 juazeirenses, né? É bom que se diga sobre isso, tá bom, ainda gente? Tem o Raimundinho que hoje faz parte lá, né? No Ferroviário, coordenação de futebol. Assumiu o treinamento, depois está lá fazendo parte. E outra, assumiu o treinamento e entregou 100%, viu? Verdade. 2 vitórias. Grande Raimundo Wagner, Raimundinho, gente boa demais. Pessoal, vamos fazer o seguinte, deixa eu falar para você que está acompanhando aqui a gente, de Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes, é com Edilan Máquinas. Faça o material, o uniforme do seu time, tá bom? O seu jaleco, fardamento em geral, brindes também. Tem aqueles copos long drinks, tem muita coisa bacana. A gente fez uma camisa, aquela do nosso bordão, Vibra, Agita, Faz a Festa, lá em Edilan Máquinas. Você pode entrar também e adquirir a sua. Vá lá no Instagram do Edilan Máquinas, tá bom? E se você é costureira, tem sua máquina ali para fazer manutenção, fala com o Edilan Máquinas, que é bom que ele faz de primeira linha, tá bom? Um abraço para o Edilan, para dona Jaqueline e todo mundo lá de Edilan Máquinas. Icanet, seu provedor de internet no Cariri tem nome, é Icanet. Eu tive um problema de internet semana passada por conta das chuvas, entrei no WhatsApp, conversei com o pessoal, só no bate-papo do WhatsApp eu consegui resolver o problema. Tem empresa aí que, pô, aperta 1, aperta 3, aperta 7, 8, parece estar fazendo conta em calculadora. Com a Icanet você tem a resposta, o feedback, é muito bacana e muitas vezes você resolve sem precisar uma equipe ir lá para resolver na sua casa, tá bom? Icanet, segue nas redes sociais também, a Icanet, seu provedor de internet no Cariri, tem nome, é Icanet. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, são 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. Perboni Brasil, vai no Instagram da Perboni Brasil Cariri, que você vai ter muita dica legal, tem muita receita bacana também lá na Perboni Brasil no Instagram, tá ok? Deixa eu falar também da Cachaça Luanda. Entre as melhores do Brasil, essa é do Cariri, Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça, tem uma variedade de cachaça para você. Tô devendo uma para o nosso querido Lombardi Jimenez do Replay e eu vou trazer depois. Pense numa cachaça boa, de primeira linha. E olha, vale a pena você ter no seu estabelecimento, no seu restaurante, vale a pena você ter em casa a Cachaça Luanda. E nesse friozinho, com essa chuva que tá rolando aí, meu amigo, para esquentar, para animar a galera, é na Cachaça Luanda, tá bom? Vai lá nas redes sociais, @Engenho Luanda, e você vai conhecer um pouco mais da Cachaça Luanda. Quer manter a forma? Quer manter a forma dançando, sentindo realmente prazer? Você vai lá no Espaço de Dança Aline Silva, tá bom? Tem vários ritmos, tem muita coisa bacana, inclusive vai ter um evento daqui a pouco, no Dia da Dança. A gente vai trazer depois mais informações aqui nas nossas plataformas digitais sobre o Dia da Dança, acho que é em abril, e vai ter muita gente fazendo curso, vai ser legal demais. Fica acompanhando nas redes sociais Espaço de Dança Aline Silva, você vai ver realmente que tem muita coisa bacana para você, tá bom? E o Leandro Santos, que é narrador, comentarista, repórter, faz tudo, o homem também é monitor lá, é dançarino, o Leandro Santos. Um abraço para o nosso querido Leandro Santos, tá bom? Valdim também tá por aqui, o Paulinho, o Lucas Henrique,
o Rogério, o Adriano, o Vanvan, Samuel, enfim, muita gente aqui conosco, Regina também por aqui, Rafael, pessoal do Instagram, a gente tá com a live aqui, mas recomendando, fica aqui na live não, vai pro YouTube, que no YouTube a gente pode mostrar muita coisa bacana para você, tá? Inclusive o Rafinha Paulista lá, jogador do Cariri, estava querendo seu contato, acho que ele pegou o teu Instagram antigo. Você tem 2 Instagrams, mas um você não usa mais, né? Eu não tem uso só mais. Agora é o Amaro.Clodoaldo. Pronto, Sai Rafinha, e... Amaro.Clodoaldo. Ele gostou de umas fotos que você vê. Clodoaldo, Beleza. pessoal, é fotógrafo também, viu? Tem muitas fotos aqui no Instagram do Replay com Tony Souza, que o Clodoaldo acaba cedendo pra gente. Então nós temos imagens do jogo entre Cariri e Itapipoca. Estamos aprendendo e do aí, clássico. seguindo essa nova linha aí. Tá da muito bacana fotografia lá. esportiva. Viu? As fotos aí do nosso querido Clodoaldo Amaro, tem muita coisa aqui no Instagram, tá bom? Pessoal do Instagram, vai pro YouTube, Replay com Tony Souza, que a gente vai mostrar muita situação. Vamos mostrar pra você a contusão do Dudu Itapajé. Pisaram ou não pisaram na canela do Dudu Itapajé? Vamos mostrar agora, tá certo? Vamos mostrar também a declaração forte e polêmica do goleiro Mondragon e os melhores momentos do jogo Guarani e Casa, o primeiro clássico do interior cearense, na nova Arena Romeirão, maior clássico do interior cearense na Arena Romeirão. Antes, deixa eu trazer um recado aqui. Você sofre com fibromialgia? Tem suspeita de fibromialgia? Deixa eu dar a dica para você, que vai dar é o Dr. Rafael Xenofonte. Vai trazer essa dica importante para você que acompanha aqui o Replay. Se liga aí. Espera aí, tá vindo, tá chegando. Habilitante, bastante diagnosticada nos dias de hoje, vem acompanhada com outros sintomas satélites, mas o principal foco é a dor. Nós sabemos que os fitocannabinoides, eles agem em toda a via da dor, desde o neurônio periférico até na mudança da percepção da dor. Caso você tenha fibromialgia ou conheça alguém, compartilhe esse vídeo, siga nós nas redes sociais e agende sua consulta. Primeiro aí, nova medicina interativa, tá bom? Vai lá na clínica Nova Medicina do nosso querido Dr. Rafael Xenofonte. Essa dica bacana, é uma realidade as medicações à base do cannabis, né? A base da maconha. A maconha é medicinal no popular. O pessoal fala cannabis, cannabidiol, enfim, mas é a base da maconha medicinal. É uma realidade, está trazendo realmente a cura para muita gente, muitas pessoas que sofriam com dores, com enxaqueca, com fibromialgia, enfim, estão começando a ter um resultado extremamente positivo. E o Dr. Rafael Xenofonte é um dos poucos médicos aqui na região do Cariri que vem trabalhando isso de forma muito efetiva. Então, você segue lá o Dr. Rafael Xenofonte, tá bom? Nova Clínica Medicina. Deixa eu trazer aqui de forma correta, rapaz, aqui o Instagram do Dr. Rafael Xenofonte, até para o pessoal se ligar. Deixa aqui, rapaz, cadê? Rafael Xenofonte, ele que traz um trabalho assim muito bacana, e eu acho que é importante, é até um serviço, uma prestação de serviço que a gente traz para as pessoas sobre a Clínica Nova Medicina, tá bom? Clínica Nova Medicina, você entra no Instagram que tá seguindo. Você pode procurar lá Rafael Xenofonte, também a Clínica Nova Medicina, tá certo? É a primeira clínica médica focada em cannabis medicinal, tá bom? Do Norte e Nordeste, que fica na cidade do Crato. O telefone é o 99218-0183, é o WhatsApp, tá? DDD 8899218-0183, Clínica Nova Medicina do meu amigo Dr. Rafael Xenofonte. Tá na tela. Tá aí na tela. Rapaz, esse Jimmy é fogo. Tá aí na tela, viu? Do Instagram aí, a Clínica Nova Medicina. O Rafael Xenofonte aí, o homem tá todo estiloso, rapaz. Então, você entra aí na Clínica Nova Medicina, tá bom? Segue aí numa boa e você vai poder acompanhar muitas dicas, muita coisa bacana. Tem um WhatsApp que você já pode entrar em contato diretamente com ele e vai trazer aí, bater um papo, enfim, vai conversar contigo e trazer uma solução para o seu problema, caso você precise realmente, tá bom? O homem tá lembrando do Betinho. O Betinho é técnico interino do Itapipoca, já que o ex-jogador, né, o Betinho, já que o Vladimir não estava aqui, estava suspenso. Raimundo Macedo também está aqui com a gente.
Na Série C vai ter algum representante? Está aqui na região não, né? Porque Crato, né? tem um Crato, é verdade. Tem um Crato na terceira divisão, viu, Raimundo Macedo? Eu estava nem lembrado. O Crato está na terceira porque o Campo Grande agora é a Copiara, né? Acabou virando a Copiara, então tá longe da gente. Então só o Cratinho realmente, o azulão lá da Princesa. Chute certeiro, Luiz Marcos deixando aqui o boa noite, acompanhando em Baturité. Um abraço, Baturité é a terra do governador, né? O Mano de Freitas é lá de Baturité. Um abraço aí pro Luiz Marcos. João Bosco também aqui com a gente, mandando um abraço pro Clodoaldo, Cícero Frank também, Leandro Santos, 27 de abril, tá falando aqui sobre o evento lá do Espaço de Dança Lene Silva, tá bom? Primeiro, se permita cursos de dança com Alisson Amâncio, Bruno Alain, Vanesca Lima, Dan Fernandes, Juliana Paiva, ex-dançarina de Ivete Sangalo e do Léo Santana. Esteve na última edição da Dança dos Famosos, tá bom? Valeu, Leandro. A gente vai trazer mais sobre isso aqui. Inclusive, eu tenho que ressaltar aqui que eu sou muito fã de Juliana Paiva. E cara? Eu conheci ela de longe, assim, né? Como espectador. Quando o Léo Santana teve na festa de Barbalho, acho que foi em 2016, 2015. Por aí. Por aí. Há um tempinho. E ele trouxe aquele balé, menino. E eu disse assim, Érica, quem é aquela da ponta ali? Aí ela disse, Jimmy, são as irmãs, que na época eram duas Paivas, né? No balé de Léo Santana. As irmãs. As irmãs. Aí eu disse, não, aquelas, é a Juliana. Eu disse, pronto, me apaixonei. A Érica não ficou ciumada, não? Quer dizer, não, Érica se apaixona também, é bom. Aí, quer dizer que ela vai estar por aqui, onde é o evento? Vai estar no Crato, viu? Vai estar no Crato, no evento do Espaço de Dança Lene Silva. A gente vai trazer mais novidades. O Jimmy vai lá com a Érica também, matar a saudade da Juliana Paz, tá bom? Ó, Juliana Paiva, tá bom? O Wendel Sérgio Tony, o clássico foi fraco, o ingresso devia ser R$20 geral. Um abraço. Tá dizendo aqui o Serginho. Rony Alencar, estreia do Tirol é contra o Icasa. Jogo contra o Tiradentes foi adiado para março, tá dizendo aqui o Rony Alencar. Obrigado aí pela informação, tá, Rony Alencar? Vamos trazer os melhores momentos de Icasa e Guarani, Guarani e Icasa. O clássico que a gente estava ansioso desde 2020, que a gente não tinha, né? Foi no Hinaldo naquela ocasião, Icasa venceu 3-1, um gol do Olávio, que está no Brusque, e 2 gols do Daxon, que está hoje no Cariri. E o gol do Guarani foi do Rony Lobo, zagueiro, que está hoje no Ferroviário. Né? Mas o último jogo em Juazeiro, acho que foi em 2016, o Guarani venceu 2-0 a equipe do Icasa pela Taça Fares Lopes. Aí foi o jogo ontem na Arena Romeirão. E a sua impressão desse jogo, Clodoaldo? Olha, Tony, eu esperava mais das equipes nesse jogo aí, nessa estreia, principalmente do Icasa, né? O Icasa que iniciou uma pré-temporada bem antes, né? Bem primeiro do que a pré-temporada do Guarani de Juazeiro, time que fez o investimento, enfim. Então eu esperava mais. Mas é estreia, né? Alguns jogadores deixaram, sim, uma boa impressão, né? Ali o meio campo, né? Os volantes, né? Enfim, aquele camisa 5 lá, né? O camisa 5 lá, volante moreninho, rapaz. Deixa eu tentar lembrar aqui já, viu? Enfim, mas deixou uma boa impressão. Acho que o Felipe Dias. Pronto. Felipe Dias. Era o capitão, inclusive, da equipe. Capitão, sim, capitão. Né? Parece um jogador já bastante rodado, já bastante. Inclusive, fez vibrador, né? Fez um bonito gol de fora da área no amistoso contra o Chapecó do Cariri. Pois é, enfim. Mas eu acho que tem muito aqui a evoluir ainda, tanto o Icasa como o próprio Guarani, né? Se a gente for analisar aqui o Guarani, Tony, ele teve lá, que eu lembro aqui, dois chutes ali, um de falta, né? E a bola foi para fora, e outro lançado, né? Na pequena área, isso no segundo tempo. No primeiro tempo é que eu não lembro, né? Nenhum chute assim do Guarani no gol. Quando estava com a bola, o time procurava, né? Tocar, valorizar a posse da bola, mas, né, criou muito pouco, né? Se esperava bastante. Aí o lance já do gol Rapaz, agora eu vou lhe dizer, um jogador que me deixou a impressão muito boa foi esse Juliano também, o camisa 8 do time do Icasa, sabe? Como ele bate bem na bola, quando ele começou a botar a bola no chão. Olha, o lançamento que ele dá aí para o Jonas, né? Jonas que entrou no lugar do Thaleson, o Thaleson saiu machucado, mas ele me deixou a impressão muito boa, porque assim, o time o primeiro tempo para mim, os dois times estavam muito
Eu não sei se era sentindo a carga da estreia, a pressão do clássico. Se falou tanto nesse clássico, se criou uma ansiedade muito grande, mas a gente vê que quando botava a bola no chão, os jogadores técnicos das duas equipes começavam a trabalhar, a coisa começava a rolar um pouquinho. Né? Daqui a pouco a gente escuta aqui o Mário Sérgio. O Mário Sérgio fala daqui a pouquinho que entrou no segundo tempo, aliás, entrou no primeiro tempo no lugar do Dudu Itapajé. Mas me chamou a atenção alguns jogadores aí do time do Icasa, o Juliano, o próprio Bruninho, né, o meu campista, o Júnior Batata é um jogador que assim costuma bater bem de fora da área, mas não teve tantas chances, né? Apesar do camisa 9 aí, né? Apesar que estatura, tentou uma bicicleta, bacana. É verdade. Mas assim, realmente o goleiro a bicicleta que ele tentou é que ele não pegou legal. Mas o Mondragon teve apenas, no primeiro tempo, um trabalho, que foi do lance lá, onde ele cresceu para cima do Júnior Batata. E chegou a bater, enfim, a bola foi para escanteio. Acho que foi o lance claro do primeiro tempo. Né? Foi esse lance aí. De Guarani você não teve nenhum lance no Aliás, o goleiro do Icasa, acho que assistiu o jogo. Assistiu o jogo dentro de campo. Não teve nenhum lance assim. O chute, né? Por exemplo, tá aí o Léo Santos arriscou esse chute, mas assim, ele não teve nenhuma defesa, não teve muito trabalho, né? O Guarani precisa melhorar bastante. Mas o Mondragon é uma segurança, né, a segurança, né? Traz uma segurança muito grande. No Guarani, né, Tony, o João Paulo, o JP, né, agora é o JP, eu achava que esse rapaz já tinha... o lance que você estava falando aí, né? Pronto, esse lance aí, né, do Mondragon, cresceu para cima, é um grande goleiro, é o Mondragon. Mas, enfim, o camisa 10 do Guarani de Juazeiro, que é o JP, né? Sim, o João Paulo. É o João Paulo. Eu achava que ele já tinha parado de jogar profissionalmente. O ano passado ele jogou o Campeonato Barbalhense pelo time do Cirolândia, né? Lá na cidade de Barbalha, o João Paulo, e eu achava que ele já tinha parado. Tive a informação hoje que ele jogou o clássico contra o Icasa, né? Na Chapecoense, e gostaram dele, do Guarani. Foram lá chamar ele foi titular ontem, né? Se movimentou ali, mas está indo um pouco meio fora de ritmo. Quando esse atleta começou, lá bem atrás, Tony, eu achava que seria realmente, né? Que ia despontar logo aí para o futebol, que já ia dar voos, enfim, chegou a sair para algum time, mas deu aquela parada. Mas bacana ver aí novamente, né? O JP de volta, mas está um pouquinho fora de ritmo aí, mas pode render ainda muito. Porque é um jogador habilidoso, trabalha muito bem ali com a pata canhota, né? Como diz o Jorge Luiz, a pata canhota. É verdade. Mas o Guarani precisa realmente evoluir, é um campeonato difícil nessa segunda divisão, essa Série B, né? E acho que o Leão precisa voltar realmente e precisa melhorar aí bastante o Leão do mercado. Mas foi só a estreia, né? Como já foi falado agora há pouco pelo diretor aqui, reforços poderão pintar aí, e o mercado hoje tá caro. Né? Porque tá todo mundo empregado, né? Então, assim, e isso se torna mais caro ainda, né? É verdade. Eu fico muito na expectativa. O Guarani precisa dar uma melhorada significativa. O Icasa demonstrou mais qualidade técnica de alguns atletas. Repito, o Juliano, o próprio Bruninho, né? A gente vê que tem dois laterais que chegam bem no time do Icasa. Que é o Thalisson, né? O Thalisson Calcinha, né? Que a gente conhece muito bem o Thales Calcinha. E o Boré, né? Que foi até, eu esperava mais acionado o Boré. Mas como o Bruninho e o Juliano jogavam mais pela direita, acabou que o Boré ficou meio esquecido, mas é um jogador interessante. Esse volante do Guarani, o camisa 5, deixou uma boa impressão. Léo Santos. Parece ser um bom volante, ele deixou uma boa impressão também. Vamos aguardar. E o goleiro é brincadeira, o goleiro do Guarani, o Mondragon, quando precisou dele, ele foi lá e fez a defesa, né? Talvez se não fosse o Mondragon, a coisa seria outro. Essa defesa que ele acabou fazendo. Essa defesa aí, e teve esse lance aí, olha aí, ó. O Mário Sérgio chega, olha, ele tira a bola dos pés do Júnior Batata. Júnior Batata ia entrar ali com bola e tudo, muito seguro, o Mondragon, que orientava demais. Depois do jogo, Tony, depois do jogo, eu saindo ali, indo para casa, eu ouvia alguns torcedores do Guarani falando o seguinte: ó, cara, vamos perder, mas vamos perder com mais vontade. Acho que o torcedor, ele achou que os jogadores têm um pouco mais vontade de vencer. Enfim, o torcedor faz essa avaliação. Eu ouvi muitos falando nesse sentido aí, que faltou
mais vontade, né, dos jogadores. Mas podia ser da estreia, o cara fica um pouco meio tímido ainda, enfim. Mas a ansiedade. A vontade no futebol ela é importante. E o torcedor com as arquibancadas, ele gosta também de ver o jogador com aquela vontade, né? O torcedor também gosta disso. Não, eu acho que assim, quer ver isso. Não faltou disposição, faltou um pouco mais de qualidade técnica, e o Icasa, depois que fez o 1-0, deu uma relaxada a mais e ficou mais tranquilo. Mas eu acho que tem tudo para melhorar as duas equipes. Apesar do Icasa ter me deixado uma impressão melhor. Até um deixa pra lá, né? Um empurra aqui, aquela confusinha lá. Foi um pouquinho, né, do lance, foi logo depois do lance lá do Dudu Itapajé. Inclusive o Rony tá lembrando aqui, Clodoaldo, que o JP jogou o jogo treino contra o Guarani pelo Romeirão. Teve um jogo treino no CT. Então foi contra o Guarani, né? Contra o Guarani, e aí o Guarani acabou chamando a atenção naquela ocasião. Bom, eu queria mostrar dois momentos do jogo. Primeiro o lance do Dudu Itapajé, porque o lance do Dudu Itapajé, algumas pessoas começaram a achar que o Dudu tinha sido pisado, né? E eu confesso que eu fiquei curioso, porque eu não lembro desse lance de que pisaram, que o jogador pisou na canela do Dudu e por isso teve esse problema. Então, vamos ver aqui o lance. Olha só aí o lance, onde o Dudu Itapajé se machucou, tá bom? Olha aí o lance. O árbitro autoriza, o Dudu Baiano vai, olha aí, o Dudu já chega, e aí tem o lance. Ele vai na dividida e aí ele sente. A impressão que fica é que realmente ele foi com o jogador, que agora me falha a memória, o camisa 8 do time do Guarani, né? E aí acho que no primeiro lance, olha, aí é que ele olha. Ou seja, não foi o pisão, foi um lance, né? O lance foi tão rápido que o próprio Dudu não percebeu. Olha aí, olha. Ele vai, o jogador erra, ele pega, pronto. Nesse lance aí, né, é porque a cena acaba muito rápido e aí a gente não vê o contato. Eu acho que quando ele chuta a bola, o jogador vem, como ele toca a bola logo, o jogador parece que já atinge. E ele vai, ele segue o lance. Olha, nessa hora aí, né, o jogador veio, eu acredito que aí tocou da chuteira, né, da trava, pega, e aí ele já segue no lance, o Dudu. O Dudu já vai, pronto. Aí veja aí, pegou, já vai no lance, em cima do Dudu Baiano. Aí quando ele vai em cima do Dudu Baiano, ele acaba atingindo também o Dudu, e aí segue o lance, e aí ele para. Aí ele para, pronto, só nesse momento, de repente, ele sente, e aí vai, senta ao chão e já viu que não aguentou. Foi um lance muito rápido. Eu confesso que eu fiquei curioso, que aí muita gente começou, não, pisou na perna do Dudu Itapajé, eu não vi esse pisão, e depois eu fui procurar na transmissão. Foi um lance realmente muito rápido, e você percebe que como se o Dudu Itapajé não tivesse sentido no primeiro momento, né? E depois acabou acontecendo. Então tá vendo aí, e aí acabou preocupando, houve uma sutura, inclusive lá no local. Deixa eu pegar aqui exatamente o pronunciamento do pessoal do Icasa. A assessoria de imprensa do Icasa divulgou... Cadê aqui, rapaz? Divulgou aqui a situação dos dois jogadores, do Thalisson e do Dudu. O Thalisson aqui, segundo o departamento médico, realizará na tarde de hoje, isso aqui eles mandaram já pela manhã, dia 19, uma ressonância magnética no joelho direito para avaliar o grau de entorse sofrido durante o clássico de ontem. Dudu Itapajé, após a realização de sutura, ainda na tarde do domingo, e levar 6 pontos na canela esquerda, o mesmo precisará de um período para voltar às atividades. A previsão é de 7 dias, portanto, o Dudu Itapajé passar uns 7 dias aí de repouso para depois voltar. Teve uma sutura, mas foi um lance muito rápido, né, que a gente viu aí. Eu acho que o jogador do Guarani talvez tenha sido imprudente, mas foi um lance assim meio que acidente de trabalho também. Talvez o árbitro até poderia ter marcado a falta, mas o lance foi tão rápido e o Dudu já foi seguido a jogada, que eu acho que a própria arbitragem não percebeu, né, esse lance assim mais forte, né, algum excesso assim de força no jogador do Guarani. Mas aí foi um fato que acabou tirando o atleta do jogo. E aí teve esse lance aí. Não sei se foi nesse lance, nesse encontrão, mas o fato é que em algum momento o Dudu Baiano, que é esse camisa 22, lateral do time do Guarani, teve alguma coisa que depois do jogo se constatou uma fratura. O próprio Breno Tavares trouxe aqui a informação, né, e o jogador
sentiu ali, estava o corpo quente, sentiu que dava um incômodozinho, mas depois foi constatado uma fratura no pé do Dudu Baiano, tá bom? Então tá aqui o lance que muita gente queria ver, ficou na dúvida em que momento o Dudu Itapajé acabou se contundindo. E aí depois do jogo, 1-0 para o time do Icasa, saiu do Itapajé, entrou o Mário Sérgio, que fez o gol. Você já viu o gol aqui nos melhores momentos. E aí o Mário Sérgio acabou conversando aqui com a nossa reportagem, Eduardo Benjamin, foi lá, entrevistou o Mário Sérgio, que saiu do banco de reservas e virou o nome do jogo, ele que fez o gol da vitória do Verdão do Cariri. Vamos ver o que é que ele falou. Mário Sérgio, começando um campeonato com vitória contra o maior rival. Qual é a importância dessa vitória para o Icasa? Começar o campeonato vencendo é sempre bom, né? Ainda mais um clássico contra o maior rival. Sei que isso aí vai me dar mais força para o restante da competição e também para deixar a torcida alegre, né? Feliz. Mas sei que esse jogo já foi, agora é pensar no próximo jogo do final de semana. A gente precisa fazer os 3 pontos também. Qual é a sensação de fazer um gol no maior rival do Icasa? Sensação melhor possível. Muito feliz pelo gol mesmo. A felicidade é imensa. Tá aí, portanto, o Mário Sérgio, que foi a última contratação do time de casa, né? O executivo de futebol Fabiano Rodrigues, né? Acabou catando esse jogador que estava lá no Motoclube do Maranhão, né? E aí o Mário Sérgio foi contratado, se apresentou durante a semana e aí deu tempo de ser regularizado. Na quinta-feira o Thalisson estava aqui, o supervisor, e disse que ia tentar já regularizar ele na sexta-feira. Regularizou, o jogador ficou à disposição, entrou e acabou marcando o gol da vitória. O Mário Sérgio, atleta que inclusive foi uma indicação do executivo de futebol do Icasa, o Fabiano Rodrigues, um atleta que deixou boa movimentação, deixou uma impressão bacana, o atacante aí que fez o gol da vitória do Icasa. Terminou o jogo, a gente estava na transmissão da FCF TV e aí o Leandro Santos estava fazendo reportagem acompanhando o Guarani, foi ouvir o goleiro Mondragon. Olha só o que foi que o Mondragon falou. Repercutiu lá na Arena Romeirão. Vamos ver. Naquela ocasião, o Guarani venceu de 2-0. Agora o Icasa vence 1-0. Pois não, Leandro? Vou ver aqui o capitão da equipe rubro-negro, Mondragon. Mondragon, você que acompanhou ali de trás, viu esse jogo equilibrado, esse clássico, o que impossibilitou o Guarani também marcar o seu gol, buscar uma vitória essa tarde? Primeiro tempo a gente fez um de igual para igual. Claro que a gente deixou de jogar toda vez que a gente botava a bola no chão. Os caras não acompanhavam, não chegavam e a gente deixou de jogar, né? Foi mais que a gente pediu, a gente tem que ter coragem para jogar. Somente um campo desse, sabe? A gente não é muito posse de bola e tal, e faltou coragem, só coragem para jogar. Mas deu para mostrar como vai ser essa Série B, né? A Série B é equilibrada. Olha, já deu para ver, né? Pelas contratações, pelas equipes que a gente vem acompanhando, né? Os caras estão tudo contratando, estão tudo com equipe forte, né? Eu tenho certeza que vai ser uma competição muito competitiva, né? Só que a gente também tem que ter coragem para jogar e também ter atitude de quando estiver jogando dentro de campo. Joia, obrigado. Mondragon. É uma declaração forte, Clodoaldo. O torcedor teve essa sensação também aí, Tony, do Mondragon. Pode ter certeza disso, viu? Foi, né? Teve. Você viu gente comentando isso também? Como falei agora há pouco, na nossa saída ali, indo para casa, a gente viu realmente alguns torcedores, né, nessa mesma linha aí do bom goleiro do Guarani, o Mondragon. Porque é uma declaração forte. Você não sai num clássico, primeiro jogo do campeonato, e você dizer, faltou coragem. Assim, o Mondragon, eu acho que ele tem peso pelo nome, pela história, pelo currículo, né, pela importância dele no time, pelo que ele apresentou ontem, foi o principal jogador do time do Guarani, pelas defesas que fez, né, impediu que o placar fosse até mais elástico, pelas chances, pelo menos 2 bolas do Júnior Batata, ele acabou chegando lá e fazendo a intervenção. Agora a gente fica meio assim, poxa, você já trazer uma declaração forte como essa, dizer faltou coragem, é uma declaração muito forte. Não sei, confesso, como é que vai cair
no grupo, como é que vai ser assimilado. Ele também citou a questão de reforços, né? Todo mundo está contratando, enfim. A gente viu que a diretoria já está buscando reforçar a equipe, mas eu achei uma declaração forte. E como você disse, Clodoaldo, então o torcedor lá estava no mesmo pensamento do Mondragão. Nem ouviu o Mondragão, mas já estava com o mesmo pensamento. O torcedor, né, nas arquibancadas, ele fica realmente ali ligado, fica de olho naquele jogador, na posição daquele atleta, enfim. De repente, o torcedor não vê naquele jogador, aí ele acaba realmente comentando, enfim, como realmente saiu alguns comentários de alguns torcedores do Guarani, porque cheguei realmente a ouvir que faltou mais vontade, né, de brigar mais. No começo do jogo eu achei uma coisa estranha no Guarani. Sei se é porque o torcedor do Guarani queria realmente, por seu Icasa, né, queria jogadores com mais vontade, brigando ali, né, talvez seja isso aí até pela rivalidade. O que me chamou a atenção no início é assim, o Guarani estava meio descansado, por exemplo, demorava muito para cobrar um arremesso manual, demorava muito para cobrar um escanteio. Assim, eu confesso a você que eu achei estranho. É como se você estivesse ganhando e estivesse fazendo uma cera. E eu achei estranho isso no começo do primeiro tempo, né? Foi assim. Quando levou o gol, não, aí começou a correr, começou a ir atrás. Mais aí, né? Mas eu confesso que eu achei estranho essa situação, mas foi uma declaração forte do time, do goleiro Mondragão, dizendo que faltou coragem, e num clássico se espera muito realmente a coragem, raça, vontade, além de qualidade técnica. Se faltou qualidade técnica, boa parte dos jogadores, a gente espera, lógico, dois times melhores na segunda rodada, mas o Guarani tem que melhorar bastante, e vamos ver que essa declaração pode dar uma agitada dentro do grupo rubro-negro para a próxima partida contra o Cariri. Pelo menos é o que a gente espera, né, Clodoaldo Amaro? É o que se espera, né, a partir do jogo contra a equipe do Cariri, né? Quem quiser fotos com o Clodoaldo Amaro, fotos esportivas, você faz eventos também, Clodoaldo? Vem fazer. Mas nós estamos aí, né, digamos assim, aprendendo a cada dia, né, buscando realmente novo conhecimento, né? Queremos sim seguir nessa área da fotografia esportiva, sabe, Tony? Que é muito bacana de se ver, né? Nós já fomos narradores, né? Você ainda rapaz. Não morreu, não. Que nunca é ex, né? Enfim, mas nós queremos realmente seguir aí na fotografia esportiva. Quem quiser, né? como é que faz para entrar em contato? De repente tem um evento, o pessoal está querendo foto esportiva, falar com o Clodoaldo Amaro, como é que procura? Tem o telefone, Instagram? Segue a gente no Instagram que você vai encontrar o WhatsApp. Aí, ó. É isso daí? Tá isso aí. Amaro.Clodoaldo Fotos. Ainda isso aí, né? Tá uma foto aí com com a digníssima. A zagueira aí. Zagueira, a marcação é forte, né? Demais. Tá bom então, olha aí. Das boas aí, né? Tá aí algumas fotos aí do Clodoaldo. Do clássico, no sábado. Aí, algumas fotos aí do Clodoaldo, né? Inclusive algumas dessas você encontra. Aqui, né? Essa da comemoração, por exemplo, tá lá no replay também. Isso. Tá, gente? Então você pode ter aí as fotos. Torcedor feliz da vida lá, né, rapaz? O torcedor do Icasa aí. Muita gente perguntando, então tem foto do torcedor? Eu ia perguntar a você e acabei esquecendo. Mas tem fotos aí do Clodoaldo Amaro, então você pode entrar em contato, vai lá, amaro.clodoaldo fotos, e aí, olha, o torcedor aí comemorando, feliz da vida com a vitória do Verdão do Cariri ontem na Arena Romeirão. E olha a mensagem que ele está recebendo aqui, ó. Segundo filmagem, parabéns, meu amigo. Mas é um dos melhores. Clodoaldo, show de imagem. O segundo filmagem é referência no Cariri, claro, no que se refere hoje à fotografia esportiva. Né? É verdade, ele é show. Não só na fotografia esportiva, mas... Eu acho que na região a gente teve um pioneiro, que foi Normando Sóracles, né? O Normando, saudoso Normando, ele começou a tirar as fotos. Nós tínhamos também o Tostão, né? Bem verdade, o Tostão lá no Romeirão, tinha muito foto bacana, mas o Tostão tirava mais aquela foto do pessoal com jogadores e tudo. A foto esportiva, para publicar, para botar em jornal, sempre o Normando foi um cara meio pioneiro, e aí depois veio o segundo, jornalística, isso, com aquele viés jornalístico. E aí veio o segundo, que hoje é referência pra gente, e aí elogiando também o trabalho do Clodoaldo Amaro. Muito bacana mesmo ver isso. Um abraço ao nosso querido segundo, e tem uma geração nova chegando. Nós temos bons fotógrafos esportivos aqui. Tem o Jorge Vitor, que tá por aí. Tem o Aerlo Avelino, que também tá aí começando também na foto. Tem um rapaz, agora me fugiu o nome um jovem que inclusive estava fazendo pro Icasa agora,
recentemente, enfim, falhou o nome dele, mas tem uma galera nova aí que está começando aí devagarinho, muito bacana mesmo. Equipamento é caro, viu, Tony? Equipamento fotográfico. Tem o Heron também que está fazendo trabalho lá pro time de casa, lá do Bora em Casa também, o Heron Targino, enfim, um abraço também para ele, tem uma turma boa. Aí, né? Clodoaldo, obrigado pela presença aqui no Replay, tá bom? Sempre muito bom estar batendo papo contigo, espero ter você aqui outras vezes, pra gente repercutir um pouquinho aqui do nosso futebol, tá bom, Clodoaldo? Você é bom demais falar do futebol, principalmente do nosso futebol. Foi um prazer estar junto com você, aí com os telespectadores. Obrigado aí a todos que enviaram mensagem, deixando um abraço. A gente fica muito grato por isso. Abraço, boa noite, Tom. Boa noite, Clodoaldo Amaro. Pessoal, olha, vai ficar salvo aqui no YouTube. Você chegou, já estava encaminhado o negócio, vai ficar salvo. Tivemos o Breno Tavares, presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, falando sobre a meia entrada, questionando algumas coisas também lá na Arena Romeirão. Está lá no primeiro bloco. A gente repercutiu os jogos deste fim de semana na Série B. Falamos aqui do Quadrangular da Morte, a Federação divulgou hoje à noite os jogos, todos os jogos do Barbalha no Inaldão e no período da noite, já tendo o primeiro jogo dia 26, na segunda-feira, lá no Inaldão, tá bom? E repercutimos, mostramos lances da contusão do George, do Dudu Itapajé, declaração do Mondragon, os melhores momentos aqui, enfim, muita coisa bacana. Segue no Instagram, tá bom? Se inscreve no YouTube, Replay com o Tony Souza, acessa o site replay.tv.br, vamos estar trazendo muita coisa, depois a gente vai trazer aqui um vídeo do Washington Luiz, falando sobre o Iguatu na preparação para as quartas de finais da Série A, pega o Ferroviário, e também Oliveira Canidé, novo técnico do Caucaia, que se prepara para também jogar o Quadrangular da Morte, tá bom? Obrigado aqui o nosso querido Jimmy, ao Lombardo aqui do Replay. Obrigado, Jimmy. Boa noite, meu irmão. Valeu, Tony, até segunda. Se Deus quiser. Com minha cachaça Luanda dessa vez. Vamos trazer a cachaça Luanda com certeza, pode deixar. Pessoal, uma semana abençoada, paz, saúde e prosperidade. Que Deus abençoe você e sua família. Valeu.